Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, o novo Gohan, parte 04. Os Saiyajins estavam entre cerca de 3 dúzias de soldados alinhados ao ar livre. Eles estavam no topo de uma superfície nevada e odorífera, enquanto uma brisa fria soprava do céu negro e nublado cinza-aço. Em frente a eles estavam 3 homens de terno roxo ostentando uma armadura verde-limão única que continha apenas uma única ombreira e um logotipo triangular contra uma placa preta no meio. Um homem alto e esguio, parecido com um sapo, com pele acobreada, estava à esquerda e um homem corpulento, verde escuro, com cabelo preto, à direita. O mais baixo do trio ficou no meio. Ele era parecido com Zarbon, com pele azul e cabelo amarelo estiloso. Foi ele quem falou. Saudações, soldados. Como parecia ser o tema do exército, ele falava com um sotaque pesado. Ele apontou para o sapo bípede. À minha direita está Neis. E à minha esquerda está Dory. O soldado azul sorriu e apontou para o peito. E eu sou Salza. Nós 3 juntos somos. Os 3 soldados realizaram uma série de poses sincronizadas, para espanto dos soldados. Esquadrão blindado de Cooler. Os 3 disseram em uníssono. Gon coçou o topo da cabeça com o rabo enquanto levantava a sobrancelha para o esquadrão. Para um bando de piratas espaciais violentos, o topo parecia não ter escassez de idiotas. Vocês estão com muita sorte, pois são os primeiros selecionados para o Training Camp patrocinado pela Cooler Force, disse Salza, corajosamente abrindo os braços. Aqueles de vocês que sobreviverem, sem dúvida partirão com avisos para passarem para a próxima colheita. O tom ameaçador e o sorriso sinistro não causaram nenhuma pontada de medo em Vegeta, mas ele olhou para seu jovem protegido parado à sua esquerda. Algo na determinação de Gohan quebrou após a tortura de Boysen por Frieza. Na sua opinião, o menino estava tendo alucinações e ataques de pânico, um pensamento absurdo para o príncipe Saiyan insensível à violência. O mais curioso foi sua mudança na armadura e seu comportamento retraído desde então, agindo quase como um mecanismo calmante. Do jeito que Vegeta viu, este acampamento colocaria a cabeça de Gohan onde ela precisava estar ou reduziria a um inválido mental. Ele morreu pensando neste último. Acreditamos que a competição gera grandeza, começou Salza. Todos vocês fazem parte de unidades. Então os membros que completarem todos os seus desafios no próximo mês com os melhores tempos e desempenhos ganharão pontos para suas tripulações. Como todos vocês estão entre os melhores soldados de Lord Frieza, a unidade com mais pontos cumulativos no final do curso valerão uma atualização de classificação. Os olhos de quase todos os soldados brilharam com as palavras de Salza, principalmente os Saiyajins. Para os outros membros, eles viram novos privilégios. Para os Saiyajins, eles viram uma chance de finalmente conseguir missões consistentes de alto nível e finalmente acelerar o crescimento de seu poder. Uma tarefa simples, aos olhos de Vegeta. Ninguém era mais adequado para um treinamento rigoroso do que a raça Saiyajin. Todos os dias, todos vocês serão acordados por um alarme e deverão se apresentar a este local às 5 horas em ponto. Vocês passarão por uma pista de obstáculos que abrange toda a circunferência do planeta. Dado o pequeno tamanho desta estrela, ela deve ser concluída em 6 horas e nem um segundo a mais. Somente após a conclusão oportuna você terá 30 minutos para caçar uma refeição. Salza observou a escalação, olhando atentamente além da alarde para ver a primeira gota de suor cair. Na força fria, qualquer sinal de fraqueza seria imediatamente apagado. E isso não é tudo, pessoal, acrescentou Dory com um sorriso. Você passará por uma série de desafios de força e combate que variam dia a dia, e somente após a conclusão bem-sucedida você ganhará o direito a um tanque de cura e ao sono, o tempo que for necessário. Se levar o dia todo, você ainda terei que apresentar-me aqui às 5 horas. E você ainda terá que completar tudo que não terminou além das tarefas do dia seguinte, acrescentou Neis. Apesar das preocupações de Vegeta em contrário, Gohan não ficou assustado. No planeta Zuna, ele teve que se defender sozinho em um planeta inteiro de alienígenas depois de sua vida e conseguiu sair inteiro. Ação constante? Não há sono confortável? Ganhando sua comida? Vamos lá, Gohan pensou com um olhar furioso. Seus camaradas Saiyan, todos cansados de sua disposição abalada desde o retorno da batalha com Cabné, ficaram satisfeitos com a determinação em seus olhos. Salza apontou para o pequeno prédio no topo da colina atrás dos soldados. Todos vocês viverão naquela instalação ali. Vocês encontrarão equipamentos que devem ser usados por baixo de seus uniformes. Vocês também encontrarão seus olheiros aprimorados. O único momento em que você não tem permissão para usá-los é na pista de obstáculos. Quando isso acabar, eles deverão ser usados pelo resto do dia, mesmo durante o sono. Sim, porque você pode ficar chocado com a punição que receberá por não usá-lo, disse Neis com um sorriso perturbador. Agora apresse-se e vá para a instalação. Dory gritou. Esperamos ver todos vocês aqui de volta em 10 minutos para começar a pista de obstáculos. O grupo de soldados dirigiu-se para a instalação. Quando os Saiyajins se aproximaram da porta, um grupo apareceu na frente deles. Vegeta fez uma careta para eles com ódio. Você está perdido, Cui? Cui, o alienígena roxo parecido com um sapo que confrontou Gohan e Vegeta durante o primeiro dia na base de Frieza. Seu sorriso insuportável não mudou. Ao lado dele estava um homem alto e magro, de pele verde azulada e um moicano roxo, um homem musculoso coberto de pelo vermelho com rosto de urso. E o quarto membro do grupo era uma garota baixa, com rabo de cavalo e armadura azul escura e verde. Espere um segundo. Arepa? Gohan perguntou. A alegre jovem percebeu quase imediatamente a tensão entre os dois grupos e encolheu os ombros com um sorriso cansado. Eu sei que vocês devem se sentir muito especiais com todas as mudanças que provocaram, mas não se engane. Vocês ainda são um bando de macacos inúteis aos meus olhos. Cui riu.
Com um rosnado que teria mortificado um homem inferior, Vegeta cerrou o punho e colocou o pé para frente. Seus olhinhos nojentos e esbugalhados não significarão nada quando forem arrancados. Lixo sem valor, Raditz cuspiu. Por que você não sai do nosso caminho? Você não está em posição de dar ordens, fracote, disse o soldado magro e azul petróleo. Calma agora, Strutrustros, disse Kui, segurando seu camarada com o braço. Esse bug do lixo nem merece palavras. Ele riu ainda mais quando as veias de Raditz incharam e se virou para o urso à sua esquerda. O que você acha que deveríamos fazer, Beari? Lambendo suas presas proeminentes, Beari sorriu para o rosnado quarteto Saiyajin com os braços cruzados. Cara, essas caras de bosta não vão passar do primeiro dia. Quem se importa? Sua voz infantil e estridente fez Gohan quase cair. Os outros dois aliados riram enquanto Nappa teve que conter Vegeta fisicamente, embora ele próprio estivesse bastante entusiasmado. Strutrustros, Beari e Kui saíram de cena. Arepa se virou para ter certeza de que eles estavam fora de vista e voltou para Gohan. Zarbon me designou para eles. Se você me perguntar, aquele cara é um sapo feio. Gohan e até Nappa riram. Apresse-se, Arepa! Kui gritou do prédio. Arepa fez um sinal de paz para Gohan e saiu. Gohan! Vegeta gritou, chamando a atenção do garoto. Ele ainda não estava acostumado com Vegeta usando seu nome verdadeiro. Não pense nem por um segundo que aquela garota é sua amiga. Não tenho dúvidas de que Zarbon a agrupou com eles por algum motivo. Sim, senhor, Gohan disse, embora tenha deixado seus olhos permanecerem em Arepa enquanto ela se afastava por mais tempo do que Vegeta gostaria. Os Saiyajuns entraram nas instalações. Era um salão úmido, com o chão pintado com manchas de anos de sangue derramado pelos estagiários do passado. Tudo que havia na sala eram fileiras de catres de pedra de cada lado, todos contendo acolchoamento e rastreadores. Além disso, um tanque de cura no canto traseiro. Gohan caminhou até sua cama e verificou o solter azul, apenas girando-o em suas mãos, pois sabia que não havia muito tempo para testar suas novas capacidades. Ele presumiu que o acolchoamento era o equipamento que eles foram instruídos a usar, confirmado por todos os homens que os aplicavam com as mangas e calças, se aplicável, arregaçadas. Os preenchimentos tinham etiquetas para partes designadas do corpo. Gohan puxou a parte superior de seu macacão para baixo e primeiro aplicou acolchoamento em seu ombro. Seu braço imediatamente dobrou com o peso. O que Gohan murmurou enquanto lutava para mover o braço. Almofadas pesadas, Vegeta disse, com todas as pernas acolchoadas. Ele não emitiu a reação física que Gohan e muitos outros tiveram, mas sua voz rouca e sobrancelhas franzidas mostravam que tensionavam até mesmo seu corpo, semelhantes aos que eu usava quando treinava quando criança. Mas muito mais pesado, Vegeta notou. 0,5 toneladas, segundo sua estimativa. Quando Gohan colocou o acolchoamento contra seus ombros, antebraços, peito e pernas, ele sentiu como se cerca de 10 corpos extras pulassem sobre o seu. Até mesmo estender o braço era uma tarefa infernal que puxava seus músculos. Vamos nos apressar e ir até lá. Vegeta caminhou em um ritmo deliberado. Ele, Raditz e Nappa cresceram em um planeta de intensa gravidade, então eles tiveram mais facilidade para se ajustar do que Gohan e os outros soldados mancos. Querendo seguir o exemplo dos mais velhos, Gohan simplesmente abaixou a cabeça, roeu os próprios dentes e marchou atrás deles. Embora tenha exigido um esforço que pesou tanto quanto o acolchoamento, Gohan conseguiu chegar ao lado dos outros 3 Saiyajins. Ele podia sentir seu corpo se ajustando ao esforço a cada passo, concentrando sua energia nos pés. Enquanto marchava, ele olhou para Vegeta. Qual é o problema daquele Kui, afinal? Gohan perguntou entre estremecimentos. Com uma risada tensa, Nappa respondeu. O velho peixeiro só está com raiva de quando invadimos seu planeta. Nós nem limpamos o maldito lugar, disse Raditz, sorrindo. Nós acabamos de destruir alguns edifícios até que o rei deles concordou em se juntar à Freeza. Aquele pequeno vira-casaca viu a escrita na parede e os traiu antes mesmo de fazermos qualquer coisa, apenas para sugar. Ele expôs sua bunda covarde para todo o seu mundo natal ver e só precisa de alguém para culpar. Vegeta riu da lembrança de sua juventude, o jovem Kui encolhido diante dele com seus olhos grotescos arregalados e seguindo como um cachorro procurando uma bunda para cheirar. Gohan pensou no que Kyomi disse a ele, nunca traia seu povo. Parecia que poucos no exército de Freeza seguiam esse mantra. O esquadrão blindado de Cooler riu entre si enquanto observava a luta marchar. É como uma procissão de tartarugas, brincou Salza. Apenas um segundo depois que a maioria dos soldados entrou, um alarme no rastreador de Salza disparou. Acabou o tempo. Salza olhou acima do enxame de cabeças e encontrou 4 soldados bem atrás dos demais, lutando para marchar pela neve. Com uma risada sanguinária, Salza levantou ambas as mãos e conjurou pequenas lâminas de energia de cada um dos dedos e as lançou para retalhar os infelizes Lemmingues. Muitos soldados fizeram uma careta enquanto seu sangue pintava a neve branca. Eles sobreviverão, disse Salza. Mas essa é a punição pelo atraso. Gohan estremeceu e acenou com a cabeça. Ele não precisava de nenhum aviso mais severo do que esse. Agora, deixe-me estabelecer algumas regras básicas para você. Dory gritou, sua voz imponente exigindo a atenção de todos. Não haverá uso de energia neste curso. Se você quiser se acostumar com esses pesos, basta suar com eles. Muitos suspiros escaparam da multidão para a diversão do esquadrão. Temos câmeras instaladas em todos os lugares que podemos observar através de nossos batedores, então saberemos. E você deve correr com seu equipamento completo, armadura e tudo, disse Neis. Agora, você vai começar indo para o oeste. Neis moveu o corpo e apontou para a esquerda. O pavor tomou conta de Gohan quando ele e os outros soldados se viraram na direção de Neis. Ele estava confiante no início, mas as provisões extras lançaram dúvidas sobre suas capacidades. A fraqueza da qual ele estava tentando escapar voltou.
Agora, como você enfrenta esses obstáculos é sua escolha, disse Salza. Você pode frustrá-los por sua própria conta e risco, desde que não use energia. Se você tiver alguma reclamação sobre isso, fique com ela, porque duvido que você seja forte o suficiente para fazer algo a respeito. Doré gritou. Essas palavras deixaram Gohan tenso no bom sentido. Essa foi a sua motivação. Foi por isso que ele precisava treinar e superar isso. Para que ele pudesse se tornar forte o suficiente para que ele, e somente ele, decidisse as coisas. Dory acionou o cronômetro do seu rastreador com o clique de um botão. Tudo bem, fracos começam. Os soldados decolaram, com o melhor de sua capacidade pelo menos. Assim como antes, os Saiyajins seguiram na frente pela trilha de neve. Kui não estava ouvindo aquele barulho. Beari, você pode pelo menos pular? Kui gritou, lutando para falar enquanto se esforçava. Coisa certa. Beari gritou. As almofadas não tinham sido tão ásperas para ele. Você sabe o que fazer. Entendi. Desafiando seu tamanho, Beari saltou à frente através de uma série de cambalhotas até plantar seus pés imensos logo atrás de Gohan. O impacto derrubou o pequeno Saiyajin, permitindo que Beari agarrasse seu rabo. Gohan tentou se levantar, mas toda a força de seu corpo foi minada. No entanto, quando Beari estava prestes a levantar Gohan, Vegeta o chutou contra uma árvore a dezenas de metros de distância. Eu não disse para você enrolar o rabo, idiota? Vegeta repreendeu enquanto Gohan tentava se levantar. O irritado príncipe fez esse trabalho para ele, agarrando Gohan pelos cabelos e jogando-o o mais longe que os corpos permitiam. Tanto por despeito quanto para voltar à frente, Vegeta deu um pulo e usou o crânio careca e manchado de Kui como trampolim. Com os trapaceiros sujos atrás dele, Vegeta seguiu em frente. Ele e os Saiyajins mantiveram um ritmo acelerado até que uma seção os parou no meio do caminho. 2 penhascos, e uma rede de arame farpado em chamas erguida a poucos centímetros do solo entre eles. Os Saiyajins não foram os únicos a parar. Quase todos os soldados se perguntavam o que diabos iriam fazer. Foi Vegeta quem apenas disse dane-se e desceu para rastejar. As chamas ardentes a centímetros de suas costas? Nada. Ele estava determinado a elevar a fasquia para o resto dos fracos. Temendo ser surpreendido por um mero macaco, os outros o seguiram. Gohan, no entanto, teve uma ideia diferente. Claro, havia uma regra de não energia. Gohan tinha uma coisa que esses brutos não tinham: controle sobre seu ki. Ele saltou e no segundo em que seu pé pousou nas farpas afiadas e escaldantes, ele liberou seu ki por um microsegundo. Força suficiente para proteger os dedos dos pés e se lançar. E daí se fosse trapaça. Esses caras trapacearam para viver. Vegeta pôde ver Gohan saltar à frente e se perguntou como diabos ele conseguiu aquilo. Outro soldado tentou imitá-lo, mas só conseguiu um pé empalado e em chamas. Gohan caiu de volta no chão e aumentou sua distância em relação ao resto enquanto seus membros se soltavam um pouco mais. Quanto mais ele corria, porém, mais a temperatura caía. A forte congestão que enchia seus pulmões o forçou a desacelerar para respirar. Sua corrida o levou até a beira de um penhasco, onde ele podia ouvir a água correndo lá embaixo. Quando Gohan deu mais um passo para ver quão íngreme seria a queda que ele teria que dar, ele congelou. Não por causa da altura. Na verdade, ele não teria que pular, mas ele teria que descer uma encosta de água gelada. Com o enorme fluxo de gelo veio um fluxo de memórias do dia em que Freeza puniu Boisin por sua traição. Não era apenas uma margem de rio brutalmente fria aos olhos de Gohan. Era um fluxo poderoso da força eterna de Freeza. Seus olhos procuraram um caminho alternativo, mas não havia nada por quilômetros que não o fizesse recuar. Pior de tudo, ele podia sentir os outros soldados se aproximando. Gohan passou um pé, fechando os olhos para afastar a visão do gelo o esmagando. Ele deslizou outro pé enquanto seu coração bombeava oxigênio de forma irregular em suas veias. O que ele estava fazendo? Ele nunca poderia conquistar Freeza se tivesse medo de um pouco de gelo. Ah, como ele podia ouvir a voz desencarnada de Vegeta repreendendo-o, lembrando de que a técnica que ele tanto temia só funcionava nos fracos. Eu não sou fraco. Ele gritou alto antes de saltar nas águas insuportavelmente frias e geladas com os olhos fechados. Felizmente foi um deslize abrupto, não que isso tornasse o passeio mais fácil de suportar. Sua pele parecia que iria descascar a qualquer momento. Quando seu pé finalmente atingiu uma crista de terra, ele avançou e caiu de cara na neve rançosa. Gohan sobreviveu ao gelo. Foi horrível? Sim. Todo seu corpo estava entorpecido? Sim. Mas ele superou isso. Ele poderia fazer isso. Infelizmente, enquanto ele tossia e cambaleava no chão, Kui e o recuperado Beari não apenas escaparam do riacho com louvor, mas se revezaram para chutá-lo contra uma árvore próxima. Kui era anfíbio e se adaptava facilmente à água gelada, enquanto Beari tinha a proteção de seu pelo. Eles se divertiram com sua nova liderança enquanto corriam com relativa facilidade. Todos os outros que escaparam do deslizamento glacial não tiveram tanta sorte. Logo depois que Kui e Beari partiram, a maior parte dos lutadores apareceu e ficou com falta de ar, como Gohan havia feito. Nappa foi um dos primeiros a se levantar, seu tamanho proporcionando algum isolamento contra as intempéries. Em um movimento astuto, ele pendurou Vegeta e Raditz nos ombros antes de partir, embora não tivesse notado Gohan rastejando para longe de um galho de árvore que havia caído em cima dele. Mas embora Nappa estivesse apenas pensando no futuro, ele deveria ter pensado melhor. No instante em que Vegeta recuperou o rumo, ele deu uma cotovelada violenta no estômago de Nappa e saltou de seus ombros. Quando seu grande parceiro se dobrou, ele o chutou para garantir. Não me lembro de ter pedido sua ajuda, Nappa. Vegeta rosnou sua mente fugindo de sua assistência anterior a Gohan. Imaginando que Nappa eventualmente se levantaria, Vegeta e Raditz seguiram em frente.
A selva rica em plantas em que entraram deu-lhes visibilidade limitada, soprando folhas e insetos para fora de seus rostos e ajustando seus corpos ao clima esquizofrênico. Os dois Saiyajins balançaram de árvore em árvore até chegarem a outro precipício íngreme. Eles pararam no meio do caminho, mas quando viram o que havia à frente, quase caíram da beirada de tanto rir. Um conjunto de vinhas gêmeas era o único caminho do penhasco até o próximo. Abaixo das vinhas, um poço de fogo. Agarrando-se às vinhas, Beari. Agarrando-se às pernas de Beari, um Cui choramingando. Quando Gohan e Nappa finalmente conseguiram passar, Vegeta e Raditz já haviam ultrapassado seus dois rivais. Eles tinham que agradecer a sua força central, pois lhes permitiu avançar de braço em braço. Se ele estivesse com um humor mais sádico, Vegeta teria simplesmente chutado Beari e Cui, mas ele queria que a morte daquele bastardo com cara de peixe acontecesse depois de perceber o quão irremediavelmente dominado ele estava em batalha. Com seu tamanho pequeno, Gohan e Arepa tiveram mais facilidade em pular pelas vinhas, rindo entre si, mesmo quando alguns soldados menos afortunados caíram para a morte em chamas. Ei, Gohan! Aposto com 5 peixes que você não consegue dar um salto duplo para a próxima videira. Arepa desafiou antes de fazer exatamente isso. Me veja! Gohan gritou. Mas ele não deu um salto frontal regular como Arepa fez, ele deu um salto mortal para trás, passando por Arpeia e ainda agarrando-se facilmente à videira. Caramba, Gohan! Lembre-me de nunca mais apostar contra você. Gohan riu, sentindo-se mais aquecido ao ouvir as banalidades amigáveis de Arepa. Pouco depois de Vegeta e Raditz chegarem à terra firme, as duas crianças fizeram o mesmo. E quando Nappa chutou um soldado que estava em seu caminho por muito tempo lá embaixo, ele também o fez. Assim que Nappa colocou os 2 pés no chão, Vegeta e Raditz se abaixaram e cortaram as pontas das vinhas. Eles desceram até o fundo do outro penhasco, qualquer um que não fosse forte o suficiente para mantê-los condenados a uma ponta derretida. Boa, pessoal! Nappa gritou enquanto eles continuavam correndo. Enquanto isso, o esquadrão de Cooler ria enquanto observavam a loucura se desenrolar em seus batedores. Nunca falhou, os soldados sempre recorreram à violência entre si para sobreviver ao curso. E é por isso que fazemos disso uma competição. Doré aplaudiu. Esses idiotas estão destruindo uns aos outros. Devo dizer que eu sabia que os Saiyajins eram radicais, mas não sabia que eles eram tão cruéis. Salza ficou maravilhado. Ninguém nunca pensou em cortar as vinhas antes. Acho que Lord Cooler não estava mentindo quando disse que seu irmão tinha medo daqueles caras, observou Neis. O resto do curso correu bem, pelo menos se você fosse um Saiyajin. Havia alguns perigos do meio ambiente e dos animais, embora parecesse que Gohan poderia impedir qualquer ser vivo que se aproximasse dele, não importando de onde eles atacassem. Claro, os outros Saiyajins não descobriram que Gohan podia sentir ki. 5 horas e 27 minutos depois, os Saiyajins saltaram de um penhasco e voltaram ao ponto de partida com Salza, Neis e Dora esperando por eles. Sem mais ninguém por perto para ver além dos outros Saiyajins, Vegeta se ajoelhou para se recompor. Ele raramente sentiu tanta exaustão além do combate direto. Os outros Saiyajins não estavam em muito melhor forma. Gohan teve que se deitar mesmo. Ele sofreu o maior castigo físico dos Saiyajins e depois de 3 horas e meia de corrida, tudo se acumulou. Faltam pouco mais de 30 minutos, Saiyajins, um tanto impressionante, observou Salza. Com o rosto obscurecido, Vegeta revirou os olhos. Sua unidade ganha 1 ponto. Fique parada até o tempo acabar. Quero que o resto deles saiba quem ganhou. 10 minutos depois, Arepa chegou. Ser a única da tripulação de Cui a não incomodar os Saiyajins trabalhou a seu favor, embora sua armadura estivesse visivelmente rasgada. Ela não ficou parada nem por 2 segundos antes de desmaiar. Gohan quase riu até lembrar que Vegeta estava por perto. Ele não precisava de outra bronca. Poucos minutos depois do retorno de Arepa, seus aliados Strotrostros, Beari e Cui também retornaram. Seu líder roxo escamoso caminhava com um buraco na bota, cortesia da lava da qual Vegeta trouxe seus pés perigosamente perto. Isso deixou seu pé palmado exposto para seu constrangimento. Enquanto Vegeta continuava recuperando o fôlego de costas, Cui caminhou em direção a ele com o braço direito dobrado para trás para entregar o recibo. Antes que ele pudesse atacar, porém, Gohan deu um passo na frente dele. Para ele, Cui era quem merecia o recibo, já que era um absurdo dele ter começado a ir e vir entre as duas equipes na trilha. E o que você pensa que está fazendo, idiota? Cui disse, descartando o olhar ardente do meio Saiyan. Saia do meu caminho, devo ao seu Alpha-App mais cedo. É assim mesmo? Perguntou uma certa voz rouca. Vegeta, tendo-se amaldiçoado por não estar ciente de Cui e precisar de Gohan para apoiá-lo, virou-se para seu rival. Embora ele estivesse com pouco combustível, seus olhos produziam chamas em abundância. Raditz e Nappa logo se juntaram à briga. Ei! Salza gritou. Por mais que eu queira ver uma briga, acalme-se. Os gemidos de dor caíram nos ouvidos surdos de Salza. Os lutadores agressivos seguiram as ordens, mas deixaram seus olhares persistirem. Revelando a criança imatura que ainda vivia sob sua frente estoica, Gohan baixou a pálpebra e mostrou a língua para Cui e seus homens. Vegeta rosnou para Gohan de vergonha, mas então Cui e Beari foram e responderam de volta. Vegeta olhou para os deuses no céu com total perplexidade. Arepa acordou perdendo todo o confronto. Ela mal se recuperou antes de Cui latir para ela. Vem aqui, Arepa! Cui gritou. Arepa ignorou sua dor, pesou os membros e correu para sua tripulação com pouca certeza sobre a comoção. Então isso é tipo a parte inicial da pista de obstáculos ou algo assim? Ela perguntou. Quieto.
Kui e Strutrustros ordenaram. Arepa cruzou os braços bufando. Gohan deixou um pequeno meio sorriso surgir em seus lábios por um breve segundo. Apenas o suficiente para Vegeta não ver, pelo menos. Com Arepa acabando com a tensão, as tripulações se dispersaram e ocuparam assentos improvisados em alguns troncos perdidos. À medida que o relógio se aproximava das 6 horas, 6 outros soldados entraram em cena. 3 deles desmaiaram de exaustão antes mesmo de chegarem aos homens de Koala. O cronômetro de Dory disparou logo depois que alguns dos outros conseguiram parar. Tempo. Desculpe, mas o resto de vocês, idiotas, está atrasado. Salza examinou o número de soldados nas proximidades. 12 soldados de 48 venceram o cronômetro. 3/4 de vocês não conseguem nem completar o curso a tempo. Se isso é o que seus melhores homens podem fazer, não é de admirar que Frieza precise que nós os treinemos. Vegeta riu. Ness com certeza não estava falando sobre sua tripulação. Ele mudou seu foco para Gohan, pensando em como o garoto defendeu contra Kui. Em sua mente, Vegeta podia ver o raio do planeta Linden correndo em direção a seu rosto enquanto ele permanecia impotente, e Gohan chutando-o para fora do caminho no último segundo. Raditz e Nappa só arriscaram o pescoço por Vegeta quando instruídos, e isso só depois que ele esgotou todas as outras opções. Sua dura rejeição à ajuda de Nappa durante o curso foi apenas uma amostra das muitas rejeições severas de Vegeta à ajuda não solicitada de seus subordinados. Vegeta se esforçou muito para parecer forte. Ele tinha que fazer isso neste mundo. Mas havia algo diferente com Gohan. A assistência deficiente dos puro-sangue veio da lealdade. Era seu dever como Saiyajins. Gohan, o mestiço de um planeta distante, não tinha noção disso. Supostamente, ele nem gostava de Vegeta. Ele ajudou simplesmente porque podia. Uma conversa que ele teve com um certo técnico deixou claro que era assim que ele operava. Um sintoma da compaixão de Gohan que Vegeta procurou eliminar. Porém, se o garoto não agisse por impulso altruísta, Vegeta não estaria sentado ali naquele momento. Tanto faz, Vegeta zombou mentalmente. Um pensamento confuso que o cruel príncipe dos Saiyajins não tinha vontade de desfazer as malas no momento. Os 12 que realmente conseguiram passar podem ir para a floresta ao norte para caçar, instruiu Salza, apontando o polegar naquela direção. É melhor que o resto de vocês fracos vá para a instalação para pegar seus batedores e apenas pegar seus batedores. Se vocês ficarem lá por muito tempo, saberemos que vocês estão tentando usar um tanque de cura. Ansiando desesperadamente por sustento, os 12 sortudos dirigiram-se para a floresta. Era um pequeno pedaço de terra densamente povoado de árvores, coberto por uma névoa intensa e um aroma de sangue. Ambos eram tão fortes que muitos tiveram dificuldade até mesmo em detectar sinais de animais. Até mesmo os Saiyajins cujos sentidos aguçados os tornavam caçadores naturais, lutavam para distinguir o que os rodeava. Bem, todos os Saiyajins, exceto um. Com seu sentido de ki, Gohan facilmente avistou um lobo próximo e atingiu sua nuca para encerrar sua vida sem dor. O ataque desencadeou uma dispersão assustadora dos outros animais escondidos, expondo-se aos anciões Saiyan mais íntimos. Vegeta, Nappa e Raditz não foram tão misericordiosos quanto Gohan, atacando horrivelmente suas presas. Assim como Gohan estava saindo das árvores com os outros Saiyajins enquanto arrastava a carcaça do lobo para trás, ele viu Beari se aproximando de um cervo. Sentindo-se rancoroso, ele colocou o lobo no chão, correu e chutou o urso vermelho contra uma árvore. Isso é por agarrar meu rabo mais cedo. Gohan gritou. O cervo fugiu, mas Gohan o alcançou, cortou seu pescoço com calma e o puxou sobre os ombros enquanto arrastava o lobo morto com ele para sua tripulação. Todos os 3 Saiyajins sentaram-se ao redor de uma fogueira com suas mortes empilhadas, aprovando a violência de Gohan. Agora você está começando a entender, Raditz riu. O mais satisfeito de todos foi Vegeta. Já era hora de o garoto fazer esforços genuínos para se afirmar. Ele ousa dizer que estava orgulhoso. As camadas de sua mente presumiram que era apenas o professor falando nele e nada mais. Gohan jogou suas 2 carcaças no fogo e sentou-se. Na verdade, ele se sentia envergonhado consigo mesmo por agir por impulso negativo, mas precisava deixar claro que não deveria ser pressionado. No momento em que os Saiyajins estavam prestes a comer, uma voz cacofônica roubou a atenção deles com seu lamento. Era Beari atacando Gohan. Você vai se arrepender por isso. Ele gritou enquanto todos os 4 Saiyajins se levantavam com os ombros retos para uma batalha com toda a gangue de Kui. No momento em que Beari saltou para atacar, Kui e Strutrustros o agarraram pelos braços. Calma agora. Kui gritou, apertando ainda mais os braços enormes de Beari. Não se preocupe, logo recuperaremos esses macacos. Não me faça rir, Vegeta disse. Você simplesmente não queria que seu ursinho de pelúcia acabasse como nossa próxima refeição. Até Gohan sorriu quando Beari tentou vorazmente se libertar da restrição de Kui e Strutrustros. Aquele urso crescido se contorcendo como um bebê com cólicas era uma visão engraçada demais para ser descrita em palavras. Strutrustros e Kui arrastaram Beari de volta para a floresta, na esperança de encontrar algo antes que o tempo acabasse. Com seus animais bem cozidos, Nappa não perdeu tempo em arrancar uma perna da cabeça de sua presa e arrancar um pedaço dela com uma mordida. Ah sim, agora é disso que estou falando. Já faz muito tempo que não comemos comida de verdade. Pelo menos você esperou a carne cozinhar desta vez, Raditz riu enquanto rasgava sua comida. Embora eu ache que você aprendeu a lição com Lifera. Enquanto Nappa rosnava para Raditz, Vegeta balançou a cabeça para trás e riu mesmo quando alguns pedaços de sua comida caíram de sua boca. Gohan abriu um pequeno sorriso, raramente vendo Vegeta realmente se divertindo. O que aconteceu? Ele perguntou. Planeta Lifera, velho e miserável planeta que expurgamos, Vegeta disse entre mordidas carnívoras. Os habitantes eram absolutamente nojentos de se olhar, mas esse idiota estava tão faminto que comia seus cadáveres crus. Gohan fez uma careta com uma descrição tão casualmente bárbara.
Feliz em continuar, Raditz acrescentou. Ele não percebeu quantos parasitas e vermes viviam naqueles insetos crescidos. Você fez um grande número naquelas cápsulas espaciais no caminho de volta. Meu maior arrependimento na vida pode ser não ter tido uma fotografia do rosto de Zarbon quando ele viu o interior daquela cápsula, Vegeta disse, cobrindo a boca para conter o riso. Com uma carranca rabugenta, Nappa jogou a comida no chão e cruzou os braços, murmurando incoerentemente sobre como não era tão ruim assim. Até Gohan teve que se juntar às risadas, nunca tendo tido um momento com os Saiyajins onde não houvesse uma tensão macabra pairando sobre tudo. Pela primeira vez, ele viu todos eles como caras brincando e brincando. Foi confortável. Assim como fizeram na pista de obstáculos, os Saiyajins superaram seus colegas soldados no treinamento de combate. As 1000 flexões, 2000 abdominais, 1500 agachamentos e 500 flexões contra galhos de árvores foram apenas o começo. A primeira rodada viu todos os soldados se alinharem e desviarem uma barragem de rajadas de energia lançada sobre eles por Salza. Eles tiveram que aguentar por 30 minutos, e qualquer um atingido teria seus cronômetros zerados imediatamente. O esquadrão de Cooler tinha seus batedores vinculados aos dos soldados e podia zerar seus cronômetros com um simples comando vocal. Vegeta e Cui, os mais fortes do grupo, terminaram limpos em 30 minutos e começaram a destruir completamente as árvores gigantes fortemente fortificadas apenas com os punhos e os pés. A partir daí, eles tiveram que quebrar pesos de 5.000 libras acorrentados aos braços e pernas com sua energia, suportar 50 rajadas de energia de dores sem serem derrubados, encontrar um tigre branco, agarrar um de seus longos dentes e mantê-lo cravado em seu ombro, por 10 minutos e encontrar uma maneira de fechar o ferimento. Aqueles com macacões como Gohan, Vegeta e Arepa usaram pedaços de suas roupas. O desafio final, Neis, revelando a natureza mutante de sua raça, dividiu-se em 10 corpos que cada unidade teve que deixar inconsciente. Apenas algumas equipes conseguiram fazer isso em menos de uma hora. Embora o nível de poder de Neis tenha sido dividido entre os clones, os soldados ficaram tão abatidos que até mesmo Vegeta e Cui lutaram apesar de serem mais fortes do que eles com força total. Depois de um dia que tirou a vida de 10 soldados dos 48 que chegaram ao planeta se transformar em noite, os Saiyajins foram os primeiros a tropeçar em tanques de cura. Eles conquistaram quase todos os pontos que havia para conquistar, afirmando seu domínio sobre os primeiros escalões de frieza. Os tanques de cura foram uma recompensa bem-vinda pelos seus esforços poderosos. Bem, até que depois de apenas 10 minutos, um cronômetro disparou e fez com que a solução curativa fosse drenada de volta para uma bomba e a porta de vidro se abrisse novamente. O quê? Gohan perguntou enquanto arrancava sua máscara respiratória. Ele olhou em volta perguntando-se se havia algum tipo de erro. No entanto, Vegeta, Nappa e Raditz saíram de seus tanques logo depois com confusão semelhante. O que diabos está acontecendo? Nappa gemeu. Por que já acabou? Ainda estou doendo pra caramba. Vegeta estreitou os olhos para a tela ao lado dos tanques. Em letras vermelhas contra uma tela preta, um número 0 hora piscava. Agora entendo. Está bloqueado por um cronômetro. Seriamente? Gohan gritou. Sua cura foi efetivamente equivalente a alguns curativos e beijos da mãe. Figuras, Raditz murmurou. Não adianta reclamar, eu acho. Com seu corpo francamente ainda espancado, Gohan mancou até sua cama. Assim que ele começou a subir, um dedo bateu em seu ombro. Arepa. Sob a litania de cortes, hematomas e olhos inchados havia um sorriso quando ela ergueu o punho. Esses outros idiotas não vão dizer isso, mas vocês arrasaram. Ela estendeu o punho para Gohan, que alegremente retribuiu o soco. Você também não se saiu tão mal. Agora, se você me der licença, vou cair em um tanque de cura, disse ela enquanto se virava e saía mancando acentuadamente. Gohan observou Arepa entrar no tanque que estava condenado a conceder-lhe apenas 10 minutos de alívio. Ele riu pensando em qual seria a reação dela, embora planejasse estar dormindo até então. Embora Cui e sua equipe fossem idiotas, pelo menos ele tinha um amigo entre eles. Embora seu rastreador limitasse onde ele poderia mover a cabeça, Gohan adormeceu. Underline, 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 underline. Um punho batendo em sua cama acordou Gohan depois de apenas 4 horas de sono. Através de seus olhos semicerrados, ele podia ver os rostos agitados de Vegeta, Nappa e Raditz olhando para ele. Acorde, garoto! Vegeta gritou. O que diabos aconteceu com o seu solter? Vegeta e os outros foram acordados por uma sirene alta que soou diretamente em seus ouvidos pelo rastreador. Gohan, por outro lado, levou a mão ao olho esquerdo e percebeu que não estava com a sua. Eu não. Ei! Todos os Saiyajins se viraram para ver Neis carrancudo na porta. Pensei que tivéssemos dito que você tem que usar seu solter mesmo enquanto dorme, Nanico. Mas estava ligado quando fui para a cama. A defesa de Gohan não significou nada para Neis, e antes que ele pudesse pressionar mais, Neis o atingiu com uma explosão rosa brilhante. A energia envolveu todo o corpo de Gohan e liberou uma onda de eletricidade incessante sobre ele, reduzindo Gohan apenas a gritos estridentes de agonia lancinante. Vegeta avançou em direção a Neis por instinto, mas sabia que era em vão. O soldado parecido com um sapo também não cessou seu ataque, mantendo Gohan submerso na supercarga mesmo quando ela rasgou completamente seu corpo. Vocês podem querer sair antes das 5 horas, Saiyajins. Neis avisou. Havia pouco que eles pudessem fazer a não ser deixar Gohan para trás. Eles sentiram falta de Cui e sua equipe rindo de Gohan antes de se juntarem a eles do lado de fora. Arepa, entretanto, não estava entre eles. Ela não conseguia se virar, seus olhos grudados no sofrimento de Gohan. Um peso pesava em suas feições enquanto os gritos de Gohan causavam estragos em seus ouvidos. Apresse-se e saia daqui, pirralho. O menino ainda não aprendeu.
Com um grunhido, Arepa saiu marchando com os olhos bem fechados. Quando ela conheceu Kui, ela os abriu novamente e olhou para seu chefe com pingentes de gelo. Depois de 5 minutos, Neis abandonou Gohan, a luz brilhante desaparecendo. Fumaça emanou da pele carbonizada de Gohan quando seu corpo desabou, ganhando gargalhadas insensíveis do soldado de Cooler. Espero que você chegue a tempo. Neis provocou antes de deixar Gohan para convalescer. Com seu corpo convulsionando violentamente, Gohan foi incapaz de se mover. Ele só conseguia ficar com o corpo no chão, o cheiro queimado de sua própria carne invadindo suas narinas. Através da dor entorpecente que roubou qualquer sensação em seus membros, Gohan só conseguia pensar no rastreador. Ele sabia que estava com ele quando ia dormir. Inferno, isso o impediu de dormir confortavelmente sobre o lado esquerdo, como ele normalmente preferia. Alguém devia tê-lo removido. Aquele rato Kui ou seu lacaio Beari, sem dúvida. Depois do que pareceram horas, Gohan finalmente pôde sentir seus dedos se contraírem. As almofadas tornaram consideravelmente mais difícil para ele recuperar qualquer sensação real. Com o esforço necessário para disparar um Kamehameha com força total, Gohan apontou os braços para frente e cravou os dedos no chão de madeira para rastejar à frente. Ele não permitiria que truques sujos ou eletricidade o atrapalhassem. Se ele quisesse ser forte, ele teria que suportar isso. Acima de tudo, Gohan se esforçou para ser um sobrevivente. No momento em que ele passou pela porta, ele recuperou a sensibilidade suficiente nas pernas para se levantar alguns centímetros do chão e avançar. Isso acelerou sua jornada até o Vaipoin, mas da última maneira que ele queria, com seu corpo caindo colina abaixo até cair de cara em um dos muitos solteiros descartados. Todo mundo se foi. Todos eles já haviam começado a corrida de obstáculos. Tudo que restou foram Salza, Dory e, claro, Neis. E todos estavam sorrindo para Gohan. Você está atrasado, disse Salza. Com toda a força que tinha, Gohan se levantou, apenas para Salza formar uma lâmina de ki e cortar seu peito, cortando sua armadura e o acolchoamento pesado para abrir um ferimento. Muito longe para se preocupar com seu orgulho e parecer forte, Gohan gritou e apertou o peito enquanto caía de volta. Os 3 oficiais riram enquanto ele tossia e se contorcia na neve. Não perca tempo sofrendo, pirralho. Doré gritou. O relógio está correndo e você está quase 1 hora atrasado. 1 hora? Determinado a não deixar os soldados quebrá-lo, Gohan sentou-se e ignorou seus nervos gritando com ele. Há 1 hora atrasada, hein? Ele perguntou, tossindo sangue enquanto fazia isso. Não, não tem problema. O trio riu enquanto Gohan se afastava mancando. Hunt não tem espírito fraco, isso é certo, disse Dory. Não importava se seus músculos sofriam espasmos a cada movimento, ou se sua cabeça estava doendo mais do que nunca em sua vida, ou se o sangue estava umedecendo seu peito. Não importava que o acolchoamento ainda carregasse um peso insuportável sobre seu corpo. Gohan iria completar o curso assim como havia feito no dia anterior. Kui iria se arrepender de seu engano de uma forma ou de outra. Ele rastejou sob o arame farpado de fogo. Ele nadou pelo rio de gelo. As vinhas que Vegeta cortou no dia anterior estavam enroladas ao acaso em um toco de árvore no outro penhasco distante. Embora seus dedos formigantes quase o tenham enviado para a lava abaixo em algumas ocasiões, ele conseguiu atravessar. De alguma forma, ele superou todos os obstáculos restantes. Mas quando ele deslizou pelo penhasco e desabou, o resto dos soldados já estava reunido. Tudo o que ele conseguia pensar antes de cair no chão era em seu status de último lugar. E o Nanico retorna. Salza disse, embora estivesse impressionado que Gohan tivesse sobrevivido. Entre os soldados reunidos estavam Vegeta, Nappa e Raditz, que ferviam de raiva ao se sentarem em cima de um tronco e verem seu aliado mais jovem deitado na neve. O pior cenário aconteceu. Apenas Kui, Strutristros e Arepa conseguiram passar pela pista de obstáculos em 6 horas. Os 2 primeiros usaram todos os truques sujos do livro, mas conseguiram. E isso significava que os Saiyajins foram deixados morrendo de fome enquanto seus insuportáveis rivais desfrutavam de um banquete. Embora Arepa se recusasse a comer, em vez disso ficou sentada com os braços cruzados e carrancuda. Estou surpreso que o pequeno chimpanzé esteja vivo. Kui gritou com a boca cheia sinistramente de carne de urso. Apenas o som de sua voz fez Gohan levantar a cabeça e ignorar a dor indomável que causava estragos em seu corpo. Ele apareceu de volta com os dentes à mostra, seus olhos de aço acorrentados ao peixe roxo. Você pegou meu solter, não foi? Gohan gritou, apontando o dedo. Enquanto a cabeça de Arepa afundava, Kui apenas ria e continuava se empanturrando de comida. Ei, não me culpe pela sua falta de disciplina, garoto. No entanto, Salza não tinha cavalo na corrida e só queria chegar ao fundo da questão. Você acha, hein? Bem, vamos ver. Ele apertou um botão em seu solter e abriu um diretório listando os números de série de cada solter distribuído no planeta. Solter, digitalize, ele comandou. Kui parou de mastigar com tanta ousadia quando Salza flutuou para o céu e voou em direção às instalações de descanso. Ele parou para encarar Arepa, cujos olhos estavam desviados dele. Quando Salza voltou de trás do prédio com um solter azul coberto de neve na mão, Kui se levantou. Bem, parece que um batedor foi deixado atrás das instalações, disse Salza com um sorriso presunçoso. Agora vamos conferir o vídeo para ver o que aconteceu. Kui se preparou para falar, mas Arepa o adiantou. Não se preocupe. Eu peguei. Todos os olhos se voltaram para a garotinha fervendo. Mais pertinentemente, os olhos perplexos de Gohan dispararam para ela. Isso não poderia ter sido verdade, poderia? Antes que ele pudesse perguntar a ela depois de reconfigurar sua mente confusa, Arepa se levantou e rosnou para seu chefe. Pare de agir chocado, Kui. Você me fez fazer isso. Arepa gritou. Eu não tenho ideia do que você está falando. Kui riu nervosamente, seus olhos indo e voltando entre a carranca de Arepa e o olhar sanguinário de Vegeta. O controle mental de Gohan foi comprovado muito antes da discussão de Arepa e Kui.
Seus pensamentos apenas remontavam ao conselho de Vegeta no dia anterior. Não pense nem por um segundo que aquela garota é sua amiga, ponto. A faca afiada da traição perfurou a cabeça irracional de Gohan. Vegeta estava certo o tempo todo, hein? Bem, independentemente de quem ordenou quem, acho que só há uma punição apropriada para isso, disse Salza com um sorriso torto que fez o coração de Arepa bater forte. No entanto, ele esticou a cabeça para Gohan. E já que você sofreu, garoto, vou deixar você repartir isso. Apenas tente não matá-la, sim? Ser forçado a fazer as honras trouxe a mente de Gohan de volta à realidade. Arepa tinha acabado de cumprir ordens. Ela não fez isso para machucá-lo e, portanto, ele não teve coragem de agredi-la por seu delito. A mesma garota que roubou seu rastreador foi a mesma garota que salvou sua vida no planeta Linden. O mesmo que sempre conseguia levantar o ânimo quando estava perto dela. Vendo a hesitação de Gohan, Salza decidiu agitar as coisas. Bem, pequenino, se você está relutante em fazer isso, então que tal isto? Vamos fazer uma luta. O vencedor fica com os pontos do time perdedor. O que? Gohan gritou. Ele olhou para Arepa, que desviou os olhos para a neve. Com essa decisão, Vegeta não teve paciência com a compaixão de seu protegido. Ele se levantou com os olhos estreitados. Bem, você ouviu o homem. O suor escorria pela cabeça de Gohan. Havia uma ameaça clara sob o tom de Vegeta. Os homens de Koala e os outros soldados recuaram para formar um círculo e observar a luta acontecer. Apenas Vegeta, Kui e as duas crianças relutantes estavam no centro. Arepa não se mexeu, sentindo que merecia o que quer que fosse acontecer com ela. Kui deu um tapa na nuca dela. Não fique assim, seu pirralho tagarela. Kui repreendeu. É melhor você vencer aquele macaquinho ou você terá um inferno reservado para você. Vegeta estava muito mais contido, porém, e cruzou os braços. Olhe para você mesmo, garoto. Toda aquela besteira que você suportou hoje por causa dela. Por causa deles. Não os deixe vencer, está me ouvindo? Assentindo levemente, Gohan se virou para Arepa, que cautelosamente assumiu uma posição de combate. Apesar de todo o seu crescimento, Gohan se viu mentalmente de volta ao planeta Tridente, onde ele, como agora, foi forçado a ir contra si mesmo para apaziguar Vegeta. Quando ele matou Mentos. Quando ele estava apenas cumprindo ordens. Gohan seguindo ordens matou Mentos. Arepa seguindo ordens deixou Gohan uma bagunça, ainda mal conseguindo ficar de pé. Ao observar sua postura tensa, ele se concentrou em suas cores, ou melhor, suas cores antigas. Ela parecia exatamente como ele naquela época, quando ele estava fraco, choramingando e choramingando. Talvez tenha sido o choque elétrico que alterou a química de seu cérebro, mas Gohan não viu mais Arepa parada à sua frente. Ele viu que não queria mais ser seu antigo eu, o garoto que seu pai esperava ver atingido por ele quando convocou Shenron. As sobrancelhas de Gohan franziram. Seus punhos apertaram com tanta força que o tecido das luvas rasgou. Aquele garoto estava tão fraco, deixando-se empurrar como uma boneca. Chega disso. Gelo azul submergiu o corpo à sua frente, formando rachaduras. Com uma reserva de poder trancada bem no fundo, Gohan avançou e deu um soco no rosto de Arepa, mandando-a direto para uma árvore. Sentir o rosto dela encontrar o punho dele trouxe Gohan de volta ao mundo normal. Ele só esperava que isso fosse suficiente para terminar. Por outro lado, sentir o punho de Gohan estalar sua mandíbula acendeu o fogo de Arepa. Livre de sua reflexão, Arepa saltou da árvore e balançou sua perninha no rosto de Gohan na esperança de retribuir. Mas mesmo com seu corpo sentindo uma dor inimaginável, Gohan saiu do caminho e a jogou na neve. Apenas fique abaixado, caramba! Gohan gritou. Seu tom de súplica fez Vegeta inclinar a cabeça cuidadosamente. É melhor você se levantar, Arepa! Kui gritou. Cale-se! Arepa não estava sozinha. Ela, Vegeta e Gohan gritaram para ele ao mesmo tempo. Esfregando o rosto, Arepa pulou de volta em Gohan e tentou dar um soco no rosto dele, mas só acertou as palmas de suas mãos. Gohan os envolveu em seus pulsos e a jogou em um monte de neve. Você não é forte o suficiente, disse ele entre dentes. Ele não estava apenas conversando com ela. O que quer que Gohan estivesse fazendo, ele não percebeu o quanto isso enfureceu Arepa. Ele a estava tratando com condescendência, tratando-a como um caso de caridade que não merecia seu tempo. Ela não se tornou um soldado de boa vontade para ser tratada dessa forma, mesmo por um amigo. Não diga isso de novo, advertiu Arepa em voz baixa. O par de pingentes de gelo que eram suas pupilas brilhou de fúria e fez Gohan ceder. Ela correu até Gohan, mas em vez de atacar, ela deslizou agilmente entre as pernas dele, apareceu atrás de suas costas e agarrou sua cauda perpetuamente desenrolada. Oh, vamos lá! Nap gritou da multidão enquanto Gohan caía no chão. Excelente trabalho, disse Kui com um sorriso. Você ainda será um bom soldado. Embora ela estivesse feliz em explorar a fraqueza flagrante de Gohan, ouvir aquele peixe viscoso cantando elogios a ela fez Arepa congelar. Os passos covardes de Kui eram a última coisa que ela queria seguir. E acima de tudo, ela realmente não queria derrotar Gohan dessa maneira. Então ela deixou ir. O que você está fazendo? Kui gritou. Momentos depois, Gohan se levantou e se virou para encarar Arepa com um veneno nos olhos que ela não conseguiu reconhecer. Ela sabia que Gohan era o garoto estranho e gentil, não o garoto selvagem que a mirava como uma presa. Inconscientemente, ela recuou. Nunca mais toque no meu rabo. Entre a neve e a sensação térmica, o rosnado baixo de Gohan era a coisa mais fria no ar. Em uma fração de segundo, ele nivelou o abdômen dela com o joelho. Nem mesmo a meia tonelada de acolchoamento que o pesava poderia impedir sua velocidade alucinante. Enquanto ela voava para trás, Gohan acelerou na frente dela com os dois punhos curvados para trás. Quando ela o conheceu, ele bateu violentamente com os dois punhos na nuca dela, derrubando-a como uma pedra. Ele a encontrou no chão e a chutou como lixo descartado. Seu temperamento não foi satisfeito, entretanto, porque quando ele se aproximou dela, levantou a bota acima do rosto dela. Seu rosto inconsciente.
Ver sua boca aberta e sugar o ar impotente tirou Gohan de sua raiva cega. Repulso por suas ações, ele caiu na neve. Foi o aperto em torno de sua cauda que fez isso. Estar no lado receptor de outra armadilha havia quebrado suas faculdades mentais. Ele lutou para recuperar o fôlego enquanto se controlava. Ah, eu esperava que fosse melhor do que isso, disse Dory. Filhote, chega de pontos, Cui. Idiota inútil. Cui cuspiu enquanto arrastava Arepa para longe e tentava se esconder de Vegeta, que ele tinha certeza que estava rindo dele. Ele estava errado ao assumir isso. Vegeta olhou para Gohan com uma expressão ilegível. Quando a comoção diminuiu e os combatentes se reuniram novamente, ele sentou-se novamente em um tronco. Gohan se juntou a ele. Fale, garoto. Gohan piscou. Hein? Que raio foi aquilo? Acho que simplesmente perdi o controle dela. Isso não. Isso era o que você deveria ter feito desde o início. Ela te causou dor e você a fez pagar, Vegeta explicou secamente. Mas você não apenas claramente não queria participar disso, como também se arrepende de qualquer transe que o tenha levado a isso. Gohan franziu a testa e olhou para Arepa com o canto do olho. Ela ainda estava desmaiada. Vegeta não estava errado. Kyomi me contou sobre o que aconteceu com Zarbon há algumas semanas, Vegeta disse. Você e Kyomi conversam? Sim, nos encontramos para tomar chá e conversar sobre nossos dias, Vegetia dispensou com um bufo. Ela é uma das poucas não saiyajins que não testa minha paciência, então se ela se dirigir a mim, eu responderei. Com um sorriso lascivo, ele acrescentou, e eu gostaria de ver como ela fica sem a armadura e com as pernas enroladas em mim. De qualquer forma, Vegeta disse, lembrando que estava falando com uma criança de 5 anos e não com Nappa ou Raditz. Ela disse que você deixou Zarbon e Dodori atacarem você por causa do negócio de rastreador de pod para proteger ela e aquele outro cara. Que diabos? Você estava pensando? Com um olhar tenso, Gohan pensou um pouco em sua resposta. Eles são as únicas pessoas que foram legais comigo. Eu não denuncio amigos. Amigos? Que ridículo. Você sabe o que é amizade, Gohan? Vegeta se virou para encarar Gohan diretamente. Uma ferramenta que pode ser usada contra você. Zarbon não poderia ter se importado menos com aqueles pods. Ele apenas foi atrás daqueles dois para ferrar com você. E então ele colocou aquela garota ao lado do meu rival mais odiado, esperando que nós estar comprometido. Gohan não tirou os olhos de Vegeta enquanto refletia sobre suas palavras. Eles não estavam errados. Não importava se Arepa estava apenas fazendo o que ela mandava. Cui tinha o poder e a autoridade, então poderia fazer com que ela agisse contra ele sempre que quisesse. Como se lesse a mente de Gohan, Vegeta afirmou. Como continuo tentando te dizer, garoto, o poder governa tudo. As únicas pessoas que você precisa são aquelas que não vão arrastá-lo. Gohan parou para olhar para Arepa, que havia acordado com uma dura advertência de Cui. Mesmo depois de tudo, ele ainda não suportava vê-la sendo empurrada. Mas Vegeta estava certo. Seu objetivo não era fazer amigos, era derrotar Freeza. Na visão de Gohan, aquele azul gelado de Arepa se espalhou por seu corpo, congelando-a no meio de um grito com Cui. Gohan apertou a boca para se livrar da alucinação e se afastou dela. Talvez fosse disso que se tratava o seu sonho. Ficar muito apegado às pessoas não apenas congelaria, mas também as machucaria. Ele não rejeitou a Terra para se libertar desse apego apenas para se apegar às pessoas nesta vida distorcida também. Com uma brisa fria soprando contra seu uniforme roxo e dourado e eriçando seu cabelo, Gohan decidiu que estava farto de se importar. Acabar com a meia tonelada de acolchoamento pesando sobre ele. Claro, dadas as suas reflexões do dia anterior, o canto mais profundo da mente de Vegeta se perguntava se ele estava cometendo um erro. Gostaria de parabenizar vocês dois por terminarem no topo do ranking do campo de treinamento. Freeza derramou sua taça de vinho enquanto observava os 8 soldados alinhados diante dele em sua sala do trono. De um lado, a tripulação Saiyajin liderada por Vegeta, do outro lado, o de Cui. Os times rivais terminaram o acampamento de Cooler empatados com o maior número de pontos acumulados. Os Saiyajins chegaram lá por meio de talento bruto, Cui por meio de táticas dissimuladas. Foi uma provação brutal que durou um mês, mas todos se sairiam melhor com isso. 48 soldados entraram e pouco menos da metade saiu. Com um suspiro falso, Freeza franziu a testa e colocou a mão no peito. Embora a perda de cada uma dessas vidas pese muito em minha consciência, tenho certeza que eles podem ficar tranquilos sabendo que o crescimento coletivo excedeu seu valor. Quero dizer, Vegeta, 24 mil agora? Estupendo. Mesmo ouvindo as palavras de Freeza, não consegui reprimir o sorriso malicioso de Vegeta. A câmera lhe deu os resultados exatos que ele procurava, garantindo-lhe um aumento de 30% no poder devido ao castigo constante em seu corpo. E não apenas ele, Raditz em particular quase dobrou seu poder. Sorte, visto que todos que terminaram o acampamento com um nível de poder abaixo de 2000 foram massacrados. Suponho que foi muito auspicioso que Zarbon e Dodoria também treinassem sob a supervisão da Força Ginyu. Eles podem estar em apuros. Isso fez Vegeta franzir a testa, e dado o sorriso tímido que Freeza exibia, essa era a intenção do governante. Vegeta esperava poder finalmente girar seu peso em torno dos dois puxa-sacos, mas ele deveria saber que Freeza nunca daria à sua força a chance de florescer sem garantir que seu círculo interno permanecesse à frente. E Gohan, o candidato em fuga novato do ano você é. Mas um cachorrinho e pouco mais de 8 mil. Vegeta mal conseguia acreditar no número quando Salza o escaneou, e ainda não conseguia agora. Após a conversa, Gohan adotou uma abordagem de treinamento implacável e profissional. Ele mal reagiu ao número e ainda não reagiu. O príncipe nunca tinha visto um Saiyajin crescer tão rapidamente nem mesmo ele mesmo. No entanto, para o espécime Saiyan mais extraordinário de todos os tempos, Gohan com certeza não parecia gostar. Com o canto do olho, Vegeta olhou para a esquerda para a tripulação de Cui, especificamente Arepa. A briga entre ela e Gohan foi, sem dúvida, a fonte do comportamento amargo deste último. Mas isso tinha que ser feito se Gohan algum dia planejasse
ameaça entrar em guerra com o tirano que estava diante deles. Isso não quer dizer que sua tripulação também não tenha sido um raio de luz, Kui. Na verdade, é por isso que convoquei vocês dois agora, Freeza disse, tomando um último gole de seu copo antes de colocá-lo na mesa. Como vocês sabem, vocês dois estão prestes a receber promoções, o que foi um resultado que eu não esperava. Então pensei um pouco. Os olhos de Vegeta se arregalaram. Ele não gostou nem um pouco do tom de Freeza. Eu me perguntei, qual é o valor de um esquadrão de classificação se há tantos deles? O excêntrico Overlord levou a mão ao queixo em um gesto pensativo. Uma gota de suor desceu pela cabeça de Vegeta. E então decidi criar um verdadeiro Druin Tia Squad. Os olhos já arregalados de Kui ficaram ainda mais arregalados. E ele não estava sozinho. Isso mesmo, senhores e senhora, estou fundindo suas duas equipes em um único esquadrão. Embora todos estivessem chocados, os rostos dos dois líderes adquiriram tons doentios. Vegeta e Kui se desprezavam desde a infância. Eles mal conseguiam processar as palavras que Freeza acabará de falar. Embora Vegeta ainda tivesse bom senso suficiente para saber que não deveria contestar Freeza, Kui ficou tão estupefato que não pôde deixar de falar. F. Freeza, meu senhor, isso é necessário? Com olhos traiçoeiramente estreitados, Freeza deu sua resposta. Se eu quisesse sua opinião, eu teria perguntado Kui. As duas tripulações rivais olharam para frente e para trás. Vegeta e Kui pouco fizeram para esconder seu desgosto coletivo, e o mesmo aconteceu com Strotrustros e Beari e Nappa e Raditz. As duas crianças, por outro lado, apenas trocaram olhares desajeitados e pensativos. Feito seu breve aviso, Freeza se animou novamente. Virem essas carrancas de cabeça para baixo, homens. Esta é uma tremenda oportunidade de crescimento que estou dando a todos vocês. Só somos mais fortes quando unidos. Embora você seja o mais forte do grupo, Vegeta, concederei a você e a Kui autoridade conjunta. O que? Sim, agora Vegeta tinha que falar. Isso ia contra tudo que lhe foi inculcado, tudo que ele incutiu em Gohan. Esta foi mais uma incidência na linha colossal de Freeza puxando. Freeza riu e bateu em seu solter rosa. E não se esqueça, com esses novos batedores e suas provisões, posso ver e ouvir o que está acontecendo, se assim o desejar. Portanto, espero que vocês dois tomem decisões com civilidade. Vocês precisam aprender a não resolver tudo com seus punhos, querido príncipe. Você ficará muito melhor com isso no final. Vegeta apenas desviou os olhos para o chão com os dentes cerrados, os únicos gestos impedindo que as obscenidades em sua cabeça saíssem de sua boca. Apesar da falta de respeito e da estupidez de Nappa, o único consolo de Vegeta em sua servidão era que ele não precisava cooperar regularmente com alguém que não possuísse sangue Saiyajin. Mas isso foi um insulto e Freeza sabia disso. Bem, Druin Team, espero que você use seu tempo com sabedoria antes de sua primeira missão conjunta. Estão todos dispensados. As tripulação, na verdade, fizeram sua saída tensa da sala, embora Vegeta não se juntou a eles. Ele apenas ficou com o queixo caído, tentando entender por que estava preso a um fardo tão absurdo. Freeza apenas tirou o humor de sua angústia entretanto. Depois de todos esses anos, ainda não consigo entender você, Vegeta. Finalmente tendo um gostinho melhor daquele governo do qual você foi roubado, mas você está reagindo como se tivesse acabado de receber a notícia do fim do seu planeta novamente. Nenhuma resposta de Vegeta. O semblante de Freeza ficou menos acolhedor. Você faria bem em apreciar tudo o que faço por você, Vegeta. Sua voz baixou para um sotaque assustador. Afinal, você não tem muito mais em seu nome. Você não quer estar entre aqueles que perdeu, não? Ainda sem resposta. Então Freeza pigarreou. Não, senhor. Vegeta finalmente soltou. Com medo de receber outra ordem, ele deu meia volta e saiu da sala. Suas orelhas estremeceram quando captaram as risadas fugazes de Freeza. Assim que as portas se fecharam, Vegeta deu um soco na parede. Ele não se importava com os danos. A explosão de Vegeta alarmou a maioria do salão, mas não as duas crianças que se entreolharam em silêncio. Gohan não havia falado uma palavra com Arepa desde sua explosão depois que ela agarrou seu rabo. Já que Vegeta disse a ele para desconsiderar os amigos, ele acatou bem o conselho. Desculpe pelo seu batedor, e pela sua cauda, disse Arepa em tom cauteloso. Ela olhou para o lado, quase para evitar o olhar vazio de Gohan. Ok. Isso foi tudo que Gohan disse antes de se virar e ir para uma sala de treinamento, basicamente deixando Arepa pendurada. Para ele, não importava se fossem obrigados a ficar do mesmo lado, onde Arepa não seria obrigada a agir contra ele. Ele não podia permitir-se apegar-se a ela, ele só precisava se concentrar em aumentar seu poder cada vez maior. Quando chegou a um dos centros de treinamento, ele gemeu ao ver Strotrustros e Beari parados lá dentro. Seu desprezo foi mútuo, pois os dois homens zombaram dele ao chegar. Desejando limitar ao máximo suas interações com seus novos companheiros de tripulação, Gohan se virou para encontrar outro quarto. Tudo bem, vá. Não precisamos de um chimpanzé atrapalhando nosso treinamento, disse a voz aguda de Beari. Com um grunhido, Gohan parou. Ele não estava disposto a deixar que aqueles dois fracos se importassem. Veja como você fala comigo. O homem de pele azul petróleo e o urso de pelo vermelho trocaram olhares e riram ruidosamente. O que você vai fazer sobre isso, idiota? Beari perguntou. Se vocês dois podem conversar tanto, você pode levá-lo, certo? Gohan se virou para a voz, Arepa. Ela ficou com os braços cruzados e uma carranca para seus dois parceiros. O meio Saiyajin levantou a sobrancelha para ela, perguntando-se o que a levou a fazer aquilo. Ah, cai fora, Arepa. Strotrustros disse. Beari riu de acordo. Sim, como se você realmente achasse que seu namorado vai prestar atenção em você de novo por isso. Enquanto o rosto de Arepa ficava vermelho de raiva, Gohan avançou ameaçadoramente em direção aos dois. Ei, calha a boca. Faça-nos. Beari desafiou, cruzando os braços com um sorriso malicioso. Aposto nossos almoços que você não pode nos levar para uma luta. As duas crianças se entreolharam.
Se havia algo em que eles pudessem concordar, era o desdém pela dupla que estava do outro lado. Com um aceno de concordância, eles viraram o rosto para frente. Pode vir então. Gohan se agachou em posição de luta, assim como Arepa. Strotrustros e Beari fizeram o mesmo, e assim que o fizeram, Gohan avançou e bateu Beari na parede apenas com o antebraço. Acabou o treino. Strotrustros agarrou Arepa pelo braço e jogou-a contra a parede, mas a corajosa garota saltou e deu um soco em seu estômago. A força deixou Strotrustros de joelhos, permitindo que Arepa o chutasse para garantir. Parece que vamos comer bem, então. Arepa zombou enquanto tirava a poeira das mãos. Ela não viu de costas para ele, mas Gohan abriu um sorriso. Ele forçou-a a recuar o mais rápido que pôde, porém, e passou por ela até o refeitório para lucrar com sua vitória. Ele sentiu falta da mudança taciturna de expressão de Arepa ao sair. Quando chegou ao refeitório, Vegeta, Nappa e Raditz já estavam fazendo suas refeições de pedestres, enquanto Cui comia separadamente. Afinal, nada dizia que o novo Druin Tin tinha que interagir além das missões. Gohan percebeu, apenas pela rapidez com que Vegeta pegou seu purê de feijão e mastigou, que ele não havia esfriado nem um pouco com a escolha de Frieza. Não posso acreditar que temos aquele maluco por peixe e seus idiotas nos arrastando para baixo agora, Raditz. Nunca conseguiremos uma boa luta se tivermos que limpar a bagunça deles. Não é muito diferente de trabalhar com você, brincou Nappa, para desgosto de Raditz. Não, mas você está certo. O que Frieza está pensando? Gohan olhou para Vegeta, esperando por uma resposta que nunca veio. Com o aumento da vigilância, Gohan sabia por que seu príncipe escolheu manter o silêncio, a verdade de que era apenas mais uma medida para restringir o poder dos Saiyajins. Seu salto substancial não ficaria impune, Gohan percebeu. Ele se perguntou quanto tempo levaria para finalmente fazer algo a respeito de Frieza, se ele não veria a derrota do tirano até ter a idade de Vegeta. Foi um pensamento assustador. Antes que pudessem terminar de comer, Cui se aproximou dos 4 Saiyajins em sua mesa. Ei, baixinho. Gohan presumiu que ele estava falando com ele, mas nem ergueu os olhos para responder. O que é isso que ouvi sobre atacar Strotrustros e Beari, hein? Revirando os olhos, Gohan o encarou para responder. O quê? Eles me chamaram e queriam desafiar a mim e a Arepa. Apostaram sua comida nisso. Então nós respondemos. Eu não estou acreditando nisso. Cui se aproximou de Gohan com hostilidade suficiente para fazer Vegeta ficar de pé em apenas uma fração de segundo. Embora Cui tenha se afastado do imponente príncipe Saiyajin, ele manteve sua hostilidade para com o mestiço. Acho que isso exige uma punição. Gohan levantou-se diante da ameaça, mas Vegeta falou por ele. Castigo, meu idiota. Não culpe o garoto por seus amiguinhos assinarem um cheque que eles não conseguiriam descontar. A atitude desafiadora de Vegeta nunca deixou de encorajar Gohan, que sorriu para Cui. E é melhor eu não ver esses caras comendo, porque eles estão em dívida comigo e com Arepa. Cui zombou. Você se atreve a falar assim com seu chefe, pirralho? Sim, ele quer, Vegeta respondeu. E quanto àqueles 2 punks que andam por aí com a boca na sua bunda, diga a eles que o chefe deles diz que é melhor pagarem o que devem. Enquanto Cui e Vegeta se encaravam, Gohan viu Strotrustros e Beari mancando para dentro do refeitório. Eles se moviam pela sala, quase como se estivessem tentando escapar da visão. Gohan sorriu, contente em deixá-los tentar se esgueirar. Os dois pegaram os 3 e os colocaram na mesa mais próxima, mas nem 2 segundos depois, Arepa apareceu aparentemente do nada para afastá-los. Com uma risada travessa, ela os colocou na mesa dos Saiyajins. Eu não fiz as regras, rapazes. Ela gritou para os dois enquanto eles protestavam. É melhor não pegar você comendo isso, Arepa, advertiu Cui no momento em que a garota levava um bife murcho à boca. Como a Vegeta ordenou. Gohan lançou seus olhos entre os 2 líderes, amaldiçoando Frieza por sua manipulação. Não importava se ele estava tentando brincar com os Saiyajins ou não, dar autoridade dupla a 2 líderes diametralmente opostos era apenas um mau negócio. Não é de admirar que seu pai tenha tido que intervir depois que Cabine veio à tona e que os homens de seu irmão comandavam seus campos de treinamento. O confronto chamou a atenção dos demais soldados sentados no refeitório. Nem Vegeta nem Cui se moveram um centímetro enquanto se encaravam. Pela maneira como seus punhos estavam cerrados, parecia que eles estavam prestes a brigar. Gohan nem estava focado na comida. Ele estava pronto para o que quer que acontecesse. Tripulação de Vegeta. Apresente-se imediatamente à sala de lançamento. É urgente. A voz de Zarbon cortou tanto os olheiros quanto a tensão entre o Druin Tin. Vegeta se divertiu com o fato de Zarbon se dirigir apenas a ele como líder. A frente dividida deixou o refeitório às pressas, mas Arepa pegou aquele bife e jogou outro em Gohan. Como se ele tivesse olhos na nuca, ele pegou sem se virar. Zarbon esperou por eles na sala de lançamento com uma expressão ansiosa, pressionando seu solter como um louco. Uma de nossas tripulações foi emboscada pelos homens de Cabine no planeta Porrid. Precisamos de você lá, o mais rápido possível. Perfeito, Vegeta disse com um sorriso voraz. A tripulação dirigiu-se para seus pods de alta velocidade. Beari, o último da fila, teve um solter enfiado no peito por Zarbon. Dê isto para Quincy, seu líder. Seu batedor foi destruído. Ah, tudo bem. Beari pegou o solter e entrou em seu casulo. Roteamento para o planeta 1112 JP. Gohan pressionou o punho contra a palma da mão em antecipação a um teste para seu novo poder. Ele não sabia que tipo de guerreiros o esperavam no planeta para onde se dirigia, mas se fosse o suficiente para exigir sua atenção imediata, ele poderia apostar que seria uma verdadeira batalha.
underline 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 underline. Assim que Gohan saiu para os céus de cobre, ele percebeu por que a ajuda de sua tripulação era necessária. Nuvens de fumaça emanando de penhascos derrubados enchiam o ar. Abaixo de sua bota, estava um pedaço de uma placa de armadura da Força Frieza. Vegeta examinou os níveis de potência em seu rastreador. Tudo bem, os níveis de poder mais fortes que detectei no oeste. Minha tripulação e eu cuidaremos disso. Kui, apenas certifique-se de que você e seus tolos não morram. Buscando a diversão para si mesmo, você é Vegeta? Kui repreendeu enquanto Vegeta beliscava a ponta do nariz. Precisamos atacar todos juntos e enfrentar o que vier. É claro que um covarde como você gostaria de tanta ajuda quanto possível. O desprezo rançoso coloriu cada uma das sílabas de Vegeta. Não, obrigado. Ah, claro, vamos seguir com seu plano. Ótima maneira de matar todo mundo. Bem, não me ameace com diversão. Irritado, plantando as mãos ao lado do corpo, Gohan suspirou. Se alguma coisa iria fazer com que todos morressem, seriam as brigas mesquinhas. Ele teve que lutar contra seu desejo de simplesmente se tornar rebelde e voar para onde pudesse sentir as fortes assinaturas de Ki. Bem, só há uma maneira de resolver isso, disse Kui com um tom de mau presságio, provocando arrepios nervosos nos homens de Kui e em Gohan. Você não ousaria, Vegeta disse, estreitando os olhos. Pedra, papel, tesoura. Vegeta olhou para Kui como se ele tivesse acabado de se transformar literalmente em um peixe, enquanto Gohan e Arepa caíram de cara no chão. Até Strotristros e Beari balançaram a cabeça, envergonhados. Pelo que Gohan podia sentir, Vegeta e Kui tinham um poder bastante próximo, mas Kui continuava como se estivesse tão indefeso quanto o terráqueo mais comum. O que há de errado, Vegeta? Covarde demais para perder para mim? Kui disse com aquele sorriso insidioso. Mesmo por causa de algo tão trivial como pedra, papel, tesoura, Vegeta ferveu com o desafio de Kui com o punho cerrado. Tudo bem, vamos em frente. Os dois líderes ergueram os punhos. Enquanto Vegeta foi com a tesoura, Kui escolheu a pedra. Claro que ganhei. Kui gritou, sorrindo de orelha a orelha. Vegeta rosnou para os dedos, provavelmente desejando enfiá-los nos olhos inchados de Kui. Atrasos. Gohan gritou. Você foi uma fração de segundo atrás de Vegeta. Cai fora, idiota, Kui zombou. Uma vitória é uma vitória, por isso digo que vamos todos juntos. Strotristros, Beari e Kui voaram para o oeste e embora os Saiyajins cerrassem os dentes, eles e Arepa o seguiram. Gohan podia sentir algumas dezenas de assinaturas de Ki colidindo umas com as outras, a intensidade aumentando à medida que se aproximavam. Quando o bando de lutadores chegou a poucos quilômetros, uma explosão perdida de Ki voou em sua direção. Vegeta o limpou, mas essa foi a deixa para atacar e lutar. De um lado, havia lutadores vestindo a armadura da Força Frieza, do outro, soldados vestindo os uniformes roxos e dourados da organização de Cabinet. Os Saiyajins. Um dos soldados de Cabinet, um homem alto e peludo com rosto de raposa. Os bastardos que mataram Cabinet. Atrás deles, homens. Claro, era mais como um Saiyajin, Gohan, mas os guerreiros responderiam mesmo assim. Os soldados de Cabinet desviaram sua atenção dos combatentes da Força Frieza com os quais estavam engajados e dispararam contra os Saiyajins. Com apenas uma explosão de seu Ki, Vegeta mandou todos embora enquanto Gohan, Nappa e Raditz partiram para a ofensiva. Eles frustraram facilmente as reservas do Cabinet apenas com os punhos, enquanto Kui e sua gangue enfrentavam as sobras. No meio da ação, Beari atendeu os soldados feridos da Força Frieza abaixo. Um homem amarelo com longos cabelos verdes foi o primeiro com quem ele falou. Ele era o único lutador sem solter. Quincy, o que diabos aconteceu aqui? Viemos aqui para expurgar e acho que esses bastardos interceptaram nossos batedores, disse Quincy, cuspindo sangue. Falando nisso, Zarbon não disse que você estava me trazendo um substituto? Ah merda, esqueci. Beari respondeu ganhando uma carranca de Quincy. Beari olhou para a luta travada no céu, um rastro de suor nervoso escorrendo de sua cabeça peluda. E esses caras estão cuidando disso. Vou voltar e pegar seu solter no meu pod. Beari saiu correndo para espanto de Quincy. Ele ia gritar para ele que ele poderia pegá-lo quando a luta terminasse, mas então, a raposa correu até Beari e chutou na cabeça, quebrando-lhe o pescoço. Ele estava morto antes mesmo de atingir o chão. Beari! Kui gritou vendo o incidente enquanto lutava. Aquele idiota não conseguiu durar nem alguns minutos? Não que isso fizesse muita diferença para Gohan e os Saiyajins. Na verdade, no que diz respeito a Gohan, ele estava mais chateado por não ter conseguido fazer isso sozinho. Ele se repreendeu brevemente por ter pensado nisso, permitindo-se levar um tiro no rosto de um dos soldados de Cabinet no processo. Seu solter captou o pior, rachando e emitindo faíscas com o impacto. Depois que Gohan bateu no chão, ele rolou sobre as mãos e os joelhos e bateu no chão. Apesar de sua resolução de se distanciar, sua mente ainda o torturava com dúvidas. Enquanto Gohan se levantava e jogava fora seu solter quebrado, um soldado da Força Frieza de pele marrom caiu ao lado dele, respirando pesadamente. Acho que seus rapazes estão cuidando dos negócios agora, mas alguns homens de Cabinet também entraram na cidade. Gohan assentiu, sabendo exatamente o que ele estava insinuando. Ele concentrou seus sentidos à frente e encontrou alguns sinais fortes de Ki em direção ao norte. Sentindo-se confortável com a facilidade com que Vegeta e os outros estavam destruindo os homens de Cabinet, Gohan voou para enfrentar os soldados restantes. A cidade parecia já estar sitiada, com multidões de cidadãos cuja pele cobria todo o espectro de cores fugindo de edifícios em chamas. Os soldados Cabinet em armaduras roxas e douradas não pareciam estar no ataque tanto quanto em perseguição, possivelmente por mais soldados da Força Frieza.
Tornando-se temporariamente o herói para os cidadãos de Mingau, Gohan derrotou os homens de Cabinet com uma saraivada de explosões de Ki. Ele gemeu de decepção, percebendo que esses caras não eram um desafio, afinal. Entretanto, havia um Ki particularmente forte que ele sentia na direção de algumas ruínas. Ele voou em direção aos escombros de pedras e tijolos, em busca de um corpo que se escondesse bem. O sinal de Ki emanava mais forte de uma placa de tijolos apoiada em um pilar de aço. Gohan avançou para pular, mas se conteve. Temendo uma armação, ele plantou os pés com firmeza e levantou a mão. Mostre-se, quem quer que você seja, ou terei que explodir você. Nenhuma resposta. Então Gohan obedeceu, explodindo a placa de tijolo com força suficiente para destruí-la. Conforme a fumaça se dissipou, Gohan fez um movimento para atacar, mas congelou ao ter uma visão mais clara de quem estava se escondendo. Era um menino, provavelmente alguns anos mais velho que ele, vestindo a armadura roxa e dourada dos soldados de Cabinet. Ele tinha pele verde e cabelo azul escuro e inchado. Apesar de estar do lado inimigo, não havia qualquer malícia em seus olhos. Na verdade, eles estavam transformados em um gemido enquanto ele se sentava com os braços apoiados acima dos joelhos. Ele falou enquanto Gohan atordoado retirou o braço. Apenas faça. O que? Eu gostaria que você tivesse me mandado embora com os tijolos, disse o garoto de pele verde. Eu não vou resistir, então apenas faça. Perplexo, mas sem sentir nenhuma má intenção, Gohan abaixou o braço completamente e deu um passo à frente. O garoto nem olhou para Gohan. Seus olhos estavam apenas fixados nas mãos, tremendo. Seu lábio tremeu quando ele apertou os dedos contra os joelhos. Gohan sentiu como se estivesse olhando para uma imagem espelhada de si mesmo desde sua primeira noite na base de Frieza. Mas por quê? As sobrancelhas do menino franziram enquanto ele cerrava os dentes. Eu só quero acabar com isso. Tudo isso. Gohan congelou. Lágrimas encheram seus olhos quando ele finalmente olhou para Gohan. Eu deveria ser um atleta, não isso. Eu nunca quis nada disso. E Cabinet está morto de qualquer maneira. Eu nunca quis nada disso. Eu nunca quis nada disso. Eu nunca quis nada disso. Inconscientemente, Gohan recuou. As palavras giravam em sua cabeça como uma espiral. As mesmas palavras que ele repetiu para si mesmo até enjoar antes de enfrentar a realidade de suas circunstâncias. O meio-saia não conseguiu encontrar palavras para dizer. O que ele poderia dizer? Repreendê-lo por não endurecer como está fazendo agora? Ele realmente abraçou sua própria realidade? Depois de alguns momentos, Gohan encontrou uma pergunta vazia. Por que você simplesmente não vai embora? Porque não importa se Cabinet está morto. Esses homens investiram demais nessa bobagem para desistir. Eles me verão como um inimigo e irão atrás de mim. Claro que Gohan sabia a resposta. Ele já havia recusado sua própria fuga 2 vezes pelo mesmo motivo, mesmo quando tiver a chance de fazer isso instantaneamente. Então, seu planeta natal ainda existe? Gohan perguntou. O menino apenas assentiu. Em seu rosto, Gohan viu a dor que sentia dentro de si todos os dias em que acordava no exército de Frieza. Ele se perguntou há quanto tempo o menino estava preso e como ele havia sido arrancado. Mas ele não perguntou. Ele apenas olhou para ele até quase se ver sentado ali em seu lugar. Ele pensou que finalmente tinha decifrado o código e aprendido todas as lições de Vegeta, mas sentiu sua resolução gelada quebrando como o braço de Boisen novamente. Apenas vá embora, ele finalmente disse. Os homens de Cabinet podem ser ruins, mas Frieza é pior. Ele tem todo o seu exército mobilizado contra vocês, então eles serão exterminados em breve. Acredite em mim, você não quer estar no radar dele. O garoto olhou para Gohan confuso. Por que você se importa? Você também é um dos homens de Frieza. Involuntariamente Gohan sibilou por entre os dentes. A gravadora chegou até ele. Apesar de tudo que ele aspirava a ser e de todas as garantias que deu a si mesmo, isso era o que ele era para o universo. Apenas mais um dos homens de Frieza. Não San Gohan, estudioso brilhante. Com um olhar angustiado ele respondeu. Somos muito parecidos. Ele repetiu as declarações frequentes de Vegeta. Exceto que você pode realmente escapar. Então faça isso. Oh, como Vegeta teria advertido Gohan naquele momento. Por mais que tentasse, o meio-saia não conseguia se separar de seu lado humano. Ele não deveria ter se importado nem um pouco com a situação desse garoto verde. Em vez disso, cumpriu com prazer seu pedido suicida. Até o próprio menino olhou para ele confuso. Eu não entendo. Apenas vá. Gohan gritou, lágrimas de ressentimento escorrendo de seus olhos. Não se desperdice, ok? Você pode sair dessa. Você tem uma nave, certo? O menino piscou algumas vezes, quase se perguntando se estava tendo alucinações antes de balançar a cabeça. Os outros homens do seu exército destruíram tudo. Gohan tentou encontrar uma solução enquanto enxugava as lágrimas. Beari, aquele idiota, ele teve o pescoço quebrado pela raposa, certo? Um dos soldados com quem cheguei foi morto. Você pode usar a cápsula dele. Gohan teve sorte de seu batedor ter sido destruído, liberando a conversa da vigilância. Embora o desespero do garoto de pele verde gradualmente tenha dado lugar à intriga, ele não acreditou na ideia. Em um casulo marcado com Frieza? Isso não parece uma boa ideia. Com seu primeiro sorriso verdadeiro em semanas, Gohan tranquilizou o menino. Eu posso consertar isso. O garoto ergueu a cabeça, encarando Gohan com olhos surpresos. Gohan esperava que o garoto confiasse nele. Confiava nele para levá-lo ao que ele desejava desesperadamente para si mesmo. Se ele pudesse libertar outra pessoa das algemas sem consequências, então por que não? Uma explosão ocorreu ao longe, alarmando as duas crianças. O sorriso de Gohan se transformou em uma carranca urgente. Parece que a luta está se espalhando por aqui, então precisamos nos apressar. O garoto verde virou a cabeça para a fonte do som antes de voltar para a de Gohan. Depois de um olhar momentâneo, ele finalmente se levantou. Eu farei isso. Apenas mostre o caminho. Os dois saíram furiosos da cidade. Gohan ignorou a voz de Vegeta em sua cabeça questionando suas ações.
Ele não se importava com seu poder no momento, em vez disso aproveitou a chance de fazer o que era certo. A imagem dos olhos traídos de Mentos antes de sua morte ainda assombrava as memórias de Gohan. Ele precisava que isso funcionasse. Qual o seu nome? Perguntou o menino, acelerando até ficarem um ao lado do outro. Gohan? Eu sou Kobe. Lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ele olhava para frente. Oh, obrigado. Eu realmente não sei o que dizer. Você é diferente desses outros. Nem todos eles. Gohan disse, seus pensamentos vagando para Arepa. Ela também se viu em Gohan e o salvou por causa disso. Mas quando Gohan se viu nela, ele explodiu e atacou. Apesar das tentativas de se distanciar dela, a perda de controle ainda pesava em sua consciência. Eles chegaram às planícies onde os casulos do Dream Team haviam deixado 8 crateras. Gohan flutuou até a cápsula de onde Beari havia saído antes, apenas no caso de alguém com memórias nítidas saberem qual delas eles partiram. Vou destruir o rastreador nesta coisa, disse Gohan, enfiando a mão dentro da cápsula e disparando no canto superior direito do interior. Tudo bem, deve ser bom. Obrigado mais uma vez. Kobe marchou para frente e se agachou dentro do casulo. Não vou esquecer sua gentileza, Gohan. Antes de Kobe fechar a cápsula espacial, Gohan estendeu a mão. Espere, quais são as coordenadas do seu planeta natal? Talvez eu conheça alguém que possa garantir que Freeza nunca envie ninguém para lá. Chama-se Planeta Mamba, coordenada 0824 lá. Entendi. Gohan não ousaria esquecer esses números. Basta pressionar o botão vermelho no painel de controle e pedir para redirecioná-lo para essas coordenadas. Ok, Kobe respondeu antes de olhar para Gohan. Pela primeira vez ele sorriu, a esperança brilhou em seus olhos. Eu fiz muitas coisas ruins antes de chegar a este ponto. Talvez este seja você um dia, Gohan. Não desista. A mensagem de Kobe congelou Gohan. Não desista. Foi fácil para esse garoto dizer. Cabine finalmente provou ser derrotável, permitindo que todos aqueles que foram forçados sob seu governo encontrassem suas próprias vidas. Essa não era uma opção sob Freeza. Quando a porta da cápsula espacial se fechou, aquele gelo azul que assombrava Gohan por tanto tempo envolveu a pele de Kobe. Perdendo o juízo, Gohan estendeu a mão, mas quando conseguiu dizer qualquer coisa, a porta se fechou. Logo todo o casulo ficou envolto em gelo, enquanto decolava para o céu. Ela saiu de sua vista, mas não antes de sua mente imaginá-la se despedaçando. Com suas forças o abandonando, Gohan caiu e sentou-se onde antes estava o casulo. Ele se perguntou se realmente havia libertado Kobe ou apenas adiado sua morte por alguns anos. Sua esperança era que Kiyomi ou Lemo fossem capazes de puxar os pauzinhos necessários para manter seu planeta seguro, mas isso não respondeu à sua pergunta mais penetrante. Alguém foi realmente livre enquanto Freeza e seu império viveram? O governo de Freeza era tão forte que o pai de Gohan acabou em um planeta distante chamado Terra. Ele era tão forte que Raditz foi para a Terra na esperança de encontrá-lo para que pudessem ter um aliado para livrar ele e os Saiyajins de suas algemas. Ninguém poderia realmente escapar de um homem que poderia reduzir alguém a uma memória distante, dependendo de seu humor. Ele tinha feito Kobe exatamente como fez com Mentos? Aliviando sua consciência, mas levando alguém ao desespero no processo? Apesar de tudo, ele não conseguia abandonar a empatia no mundo que prosperava com a sua ausência. Ei! Era a voz áspera de Vegeta mais uma vez. Gohan olhou para cima. O que diabos você está fazendo, garoto? Há quanto tempo você está sentado aqui? Depois de respirar fundo, Gohan se levantou e flutuou para encontrar Vegeta no céu. O príncipe tinha alguns cortes e manchas de sujeira no rosto e na armadura, mas fora isso era alegre. Tomei um fôlego, eu acho. Gohan se preparou para Vegeta reagir a tal ideia, mas em vez disso recebeu seu olhar penetrante. HN. Seu lado humano torna você impossível de ler. Gohan corou de vergonha. De qualquer forma, os homens de Cabine estão acabados. Zarbon quer que purgemos o planeta, já que os outros caras estão muito exaustos. Purga? Ah, certo. Era para isso que os homens de Freeza estavam lá originalmente. Mas ainda assim, Gohan piscou ao ouvir aquela palavra. Vegeta imediatamente percebeu. O quê? Não me diga que você precisava respirar porque aquelas pragas o dominaram. Gohan desviou os olhos do olhar repreensivo de Vegeta. Não, é só. Esqueça, tanto faz. Vamos lá. Gohan levantou a cabeça, pego de surpresa pelo tom enojado de Vegeta. Como Gohan já estava acostumado, Vegeta franziu a testa irritado. Depois de tudo no planeta Zuna, depois de tudo, desde lutar contra o povo de Cabiné, depois de tudo que eu te contei, você ainda está obcecado por matar? É diferente. Gohan retrucou. Desta vez Vegeta foi pego de surpresa, seus olhos perpetuamente estreitados inflando. Todos aqueles caras estavam me atacando. E você me fez matar Mentos. Mento? Confusão genuína encheu o tom de Vegeta. Claro que Vegeta não se lembrava. O garoto da minha primeira missão. Eu não escolhi fazer isso sozinho. Você me obrigou. Então, não estou pronto para matar pessoas inocentes. Gohan rosnou, olhando Vegeta com o tipo de desprezo que ele reservava apenas para Freeza. A dor daquele primeiro expurgo o atingiu em massa após seu encontro com Kobe. Os dois Saiyajins se entreolharam por alguns momentos, a expressão de Vegeta perdendo a surpresa e ficando mais estudioso. Ele cruzou os braços. Você tem um ponto. Surpreso, Gohan jogou a cabeça para trás. Não que matar seja errado, Vegeta zombou rapidamente. Que eu fui míope ao pensar que matar em legítima defesa faria você realmente entender. Não sei em que tipo de besteira cor-de-rosa você foi criado para acreditar na Terra, mas lembre-se disso, a morte espera por todos nós.
A questão que todos temos que enfrentar é se temos o que é preciso para mantê-lo esperando. Gohan estreitou os olhos, dando toda a atenção a outro sermão de Vegeta. Francamente não entendo por que você não se sente confortável com isso e realmente não me importo. Mas saiba que todos que caíram antes de nós não foram capazes de responder a essa pergunta. Vegeta apontou o polegar para as ruínas enfumaçadas atrás dele. Isso aqui? Pode ser qualquer um de nós. Frieza pode destruir qualquer coisa que quiser dependendo de seu humor, mas ele nos obriga a fazer isso por ele. Vegeta não percebeu isso, mas ele repetiu a reflexão anterior de Gohan. Eles eram mais parecidos do que Gohan pensava de fato. Mesmo se você estiver em um lugar pacífico como seu mundo natal, você nunca estará realmente seguro. Mas você sabe disso em primeira mão, certo? Vegeta perguntou com um sorriso tímido. Gohan ficou preocupado com sua provocação, mas foi a reação pretendida. Os lábios de Vegeta se curvaram em uma carranca. No final das contas, não importa onde você esteja, este não é um mundo justo. É um mundo frio, e todos nós simplesmente vivemos nele. O que quer que eles queiram, não existe bem ou mal, ou certo ou errado. Existe apenas forte ou fraco. E se você for fraco, você não tem lugar. Enquanto Gohan pairava pensativo no ar, Vegeta flutuou até ficar a apenas alguns centímetros de distância dele. Com seu cabelo ele era quase a sombra de uma chama pairando sobre o garoto, esperando para queimá-lo. Um sorriso sombrio pintou seu rosto. Então a questão é, você está em forma? Ou você ainda é aquele covarde que eu vi no rastreador de Raditz, chorando pelo papai? Vegeta bateu no chão com tanta força que seu corpo deixou uma cratera tão grande quanto as 8 que a cápsula espacial havia deixado. Foi tão rápido que Gohan quase estremeceu ao ver o punho dolorido estendido na frente de seu rosto. Mas não foi um lapso de raiva cega, como todas as outras vezes. Ele sabia exatamente o que fez. Essa foi a sua resposta com interesse. Com os olhos arregalados, Vegeta apenas esfregou o queixo enquanto Gohan flutuava para encontrá-lo. Para sua decepção, seu solter quebrou com o impacto do soco de Gohan. Não havia nada mais que ele gostaria de ver além da leitura do seu nível de poder. Fora as surras de todos os oficiais de alto escalão, incluindo Frieza, Vegeta nunca havia sido atingido tão forte em sua vida. Cada grama de orgulho dentro dele estava lhe dizendo para corrigir um desrespeito tão grave, mas o verdadeiro Saiyajin dentro dele não poderia ter ficado mais emocionado. Ele estava até sorrindo. Os pés de Gohan bateram enfaticamente no chão. Eu sou. Gohan declarou, sua voz ecoando pelo céu. Muito bem, Vegeta disse com uma sugestão de risada enquanto se levantava de sua cratera e ficava ao lado do meio Saiyajin que o havia derrotado. A respiração do menino era irregular, murchando contra o fogo que queimava dentro dele. Você não precisa gostar disso, Vegeta disse, optando por uma abordagem mais calma após fazer sua descoberta. Mas a única maneira de você ficar mais forte enquanto Frieza ainda existir é ficar do lado dele. Eu realmente não me importo se seus instintos saiam realmente superarem seu envenenamento humano, mas faça o que precisa ser feito. Eu não preciso mais continuar dizendo isso, certo? Gohan assentiu. E olha assim, se alguém fosse forte o suficiente para nos impedir de matá-los, eles fariam isso. Jogo justo no meu livro, Vegeta comentou enquanto sacudia a poeira. Esse será o nosso cálculo. Até então vamos ter certeza de que não é Frieza. Ao contrário de Gohan, Vegeta sabia exatamente quem ele era e sua posição no extremo moral do espectro. É verdade que Frieza o forçou a conquistar planetas, mas esse era o passatempo dos Saiyajins muito antes mesmo de King Cold entrar em cena. Ele sabia que apenas o inferno o esperava na vida após a morte e não temia isso nem um pouco. O inferno é apenas mais um desafio, filho. Vegeta abriu o sorriso mais próximo que seus músculos faciais permitiam. Não foram as palavras de seu pai, mas de sua mãe. Ela sempre foi a mais inteligente das duas. Ele olhou para Gohan, que ainda estava destilando suas palavras. Apenas lembre-se de quem está te protegendo, garoto. Vegeta fez uma pausa. De onde diabos isso veio? Não é a voz dele, certo? Qualquer que seja. Embora Vegeta não tenha percebido completamente o que acabará de dizer, Gohan percebeu e cantarolou afirmativamente. Foi exatamente como Kyomi disse, seu povo era tudo o que ele tinha. Foram eles que o trouxeram até aqui, foram eles que trouxeram seu poder à tona e foram os únicos dignos de derrotar Frieza. Enquanto flutuava para o céu, Gohan se lembrou não apenas do que Vegeta havia dito momentos antes, mas do que ele disse na sala de treinamento depois de sair do planeta Tridente. Com tudo que sabia sobre os Saiyajins, ele definitivamente não poderia dizer que eles se opunham a matar pessoas, mas eles inquestionavelmente não queriam isso. A vida sob o controle de outra pessoa. Gohan também não queria isso. Nem Kobe. Mas enquanto ele dava um adiamento a Kobe, como um Saiyajin, Gohan iria enfrentar isso de frente. Era a hora de ele parar de pensar no que queria ou como queria. Quando Frieza e sua família estivessem bem cuidados, ele poderia ter tudo. Mas até então, Gohan e Vegeta partiram em direções opostas, decidindo que a separação faria o trabalho mais rápido. Gohan parou quando chegou a uma ilha onde sentiu abundância de vida. Ele parou no meio do caminho. Ele repetiu o discurso de Vegeta vezes suficientes para dominar sua própria consciência. Todos lá embaixo eram fracos. O que quer que Gohan estivesse prestes a fazer, seria culpa deles, se não conseguissem sobreviver. Gohan olhou para sua armadura. Aquele tom brilhante de roxo e dourado, a cor que Frieza assumiu também. A cor mais forte, aqueles que tomaram as decisões enquanto todos os outros simplesmente teriam que aceitá-las. Seus dentes cravaram-se em seu lábio inferior enquanto seu braço se levantava lentamente. Ele não precisava gostar.
Ele fechou os olhos, forçando-se a não pensar nas vidas individuais cuidando de seus negócios. Aqueles que tinham aspirações como Colby. Gohan não poderia se dar ao luxo de prejudicar sua consciência com ele se quisesse ver o fim de Freeza. Colby era o que Gohan queria ser. Ele deixou passar e com segurança. Então agora ele aceitou o que havia se tornado. Isso não era como Mentos, onde ele tinha medo de Vegeta aparecendo atrás dele. Esta foi sua própria escolha. Energia azul se formou ao redor da palma da mão. Ele iria tirá-los o mais rápido possível. A punição deles por terem a audácia de serem fracos no mundo de Freeza seria pelo menos indolor. Ele disparou. Calzone, certo? Prazer em conhecê-lo. Aquele homem de pele alaranjada, Calzone, tirou um osso de seus dentes dourados e arranhou-o na mesa de madeira em que estava sentado, enquanto olhava com desprezo para aquele que estava à sua frente. Ele olhou brevemente para o teto enquanto o homem de armadura à sua frente se sentava. Como que para mostrar sua indiferença, ele bocejou teatralmente antes de recostar-se na cadeira e cruzar os braços. Então foi para isso que Freeza veio? Ele manda um garoto para negociar comigo? Calzone perguntou com sua voz anasalada. Olhe para você, suas bolas caíram enquanto você estava entrando? Eles estão um pouco mais baixos hoje em dia, sim. Engraçado, pelo que vejo, respondeu Calzone com uma risada insincera. Ele olhou para a placa roxa no peito do garoto de cabelos compridos. Trazia aquela insígnia de uma bainha de espada dourada que ele conheceu. Mas nenhum de nós está aqui para brincadeiras. Então apenas me diga as exigências do seu chefe Maricas desta vez para que possamos ambos seguir nosso caminho feliz. Você pode querer ter certeza de que Freeza nunca ouvirá você dizer essa palavra sobre ele. Confie em mim, disse o garoto, estremecendo em relação ao comentário Maricas. Calzone zombou. Mas é muito simples. A menos que você pague todas as unidades que vendeu a ele nos últimos 6 meses, Freeza retirará nossa proteção. Mentira. Aquele filho da puta está agindo como se fosse jogar duro conosco há meses. Calzone balançou a cabeça enquanto ria. O que faz ele ou você pensar que vou levá-lo a sério desta vez? Eu pago a ele mais do que o suficiente. Você e eu sabemos que Freya é do tipo tagarela. Corre a notícia de que não estamos mais apoiando você, e a Patrulha Galáctica pousa neste planeta um dia depois. Calzone balançou a cabeça para trás e riu como se tivesse contado a piada mais engraçada de sua vida. A Patrulha Galáctica? Meus meninos e eu nos fortalecemos. Podemos enfrentá-los. Então por que nós dois estamos aqui agora? O sorriso no rosto de Calzone desapareceu num instante. Ele curvou os lábios para trás, expondo aqueles dentes brilhantes e folheados a ouro para o menino ver. Ele tirou o blazer, revelando seus braços musculosos e cheios de veias que exibiam um mural de tatuagens. Mas se foi um gesto para intimidar o menino, não funcionou. Sua expressão permaneceu aquele olhar vazio e penetrante. Calzone estreitou os olhos. Perca o rastreador. Está grampeado. Ninguém vai nos ouvir a menos que eu conserte. Perca isso. Com um encolher de ombros, o menino obedeceu às instruções, removendo o solter amarelo acima do olho e afastando a franja de sua visão. Com uma visão mais clara do rosto, Calzone percebeu a cicatriz que descia pelo olho esquerdo do menino. Uma cicatriz, hein? Há quanto tempo você tem isso? Depois de levantar brevemente a sobrancelha daquele olho cheio de cicatrizes, o menino respondeu. Cerca de 7 anos. Acho que você não quer mais. Em um instante, o garoto estreitou os olhos perigosamente, nunca tolerando gentilmente uma ameaça tola. Calzone apenas riu da rápida mudança de comportamento. Relaxe. Foi apenas uma observação. Calzone juntou suas mãos colossais e calejadas e as apoiou contra a mesa enquanto se inclinava para frente. Seus olhos perfuraram profundamente os meninos. Você ainda é um menino. Não entende como os homens adultos fazem negócios. Matei um homem adulto pela primeira vez quando tinha 4 anos. Eu sei. Calzone congelou. O menino disse isso de maneira tão direta, desafiando sua idade. No entanto, mesmo enquanto falava sobre tal brutalidade, seus olhos permaneciam vazios. Eu deveria estar impressionado? Ele bufou, colocando uma fachada. Você não entende que quando um homem não gosta do resultado de um acordo, ele retira fundos a menos que suas exigências sejam atendidas. Desconsiderando completamente o homem imponente diante dele, o menino bocejou. Calzone rosnou com o gesto e bateu a mão contra a mesa. Lápis, copos e vários pedaços de papel foram arremessados da mesa com impacto. A estrutura de madeira firmemente presa até oscilou por alguns momentos depois. Ainda sem reação do menino, no entanto. Caso não tenha entendido a mensagem, Calzone manteve o punho pressionado contra a mesa. Vou te dizer uma coisa. Vou te dar um pagamento único para sair da minha frente e nunca mais aparecer aqui. Desculpe, não negocio com quem é mais fraco do que eu. Surpreso com a rejeição impetuosa do menino, Calzone engasgou e balançou a cabeça. Ele se levantou enfaticamente, desta vez batendo as 2 mãos na mesa enquanto se levantava. Você não negocia com fracos? Bem, vamos ver você. Com uma das mãos, o menino disparou contra o teto. Com a outra, ele explodiu o chão. Um ogro de pele alaranjada e cabelo azul caiu do teto e destruiu a mesa ao se chocar contra ela. Um grito mortal emanou debaixo do chão. A mandíbula de Calzone desabou. Sei como você. Eu senti na época em que você me perguntou sobre minha cicatriz, respondeu o menino com um sorriso malicioso. A verdadeira razão pela qual você me fez tirar meu solter, certo? Que pena. Com o suor escorrendo pela testa, Calzone ergueu o braço e reuniu energia na palma da mão, mas o menino espremeu tudo com o aperto da mão enluvada em torno do pulso laranja. Seu sorriso divertido torceu a faca proverbial. A propósito, se Vegeta tivesse sido enviado aqui em vez de mim, você teria morrido assim que exigiu que ele tirasse o rastreador. Acho que só queria me exibir. O menino levantou a mão livre e soltou uma onda de choque que jogou Calzone através da parede e no chão do lado de fora. Depois de pegar seu solter na mesa e colocá-lo de volta na orelha, o garoto saiu do buraco no prédio e caminhou em direção ao homem corpulento encolhido diante dele
ele no chão. Como que foi tentado com ele segundos atrás, ele levantou a mão e reuniu seu ki. Nada pessoal. Em apenas uma explosão, Calzone se transformou em pó. O garoto nem sequer reagiu, distraidamente ligando seu solter enquanto olhava para o céu sombreado de azul petróleo. Zarbon? Calzone continuou jogando duro, então eu o matei. Bom, respondeu Zarbon pelo rastreador. Basta purgar o planeta inteiro. Nós o venderemos. O negócio não importava particularmente para ele. Ele estava feliz que o trabalho de recados estava quase concluído. Faça isso em 3 dias, Gohan. Gohan, o prodígio meio Saiyan que foi arrastado à força para a Força Friezas, zombou da ordem de seu recatado supervisor. Do jeito que ele trabalhava, 3 dias eram mais que suficientes. Ele examinou a metrópole de edifícios ao redor das instalações que ele destruiu. Calzone estava surpreendentemente silencioso durante o dia. A comoção não atraiu nenhum transeunte assustado. Um alívio no que diz respeito a Gohan. Não porque temesse a força de algum desses alienígenas, mas porque não precisava dar rosto a ninguém. Ele voou alto no céu, parando quando teve um ponto de vista bom o suficiente. Com todo o perímetro da cidade à vista, Gohan calculou o tamanho da explosão que ele precisaria para eliminá-la, enquanto reunia aqui nas palmas das mãos. Era uma rotina que se tornará insignificante, tão fácil quanto acordar de manhã. Seu braço estendido para fora, uma bola azul de que era apenas uma gota de suas reservas, mas catastrófica para as pessoas que moravam nos prédios e ruas centenas de quilômetros abaixo dele. Ele deixou suas mãos e fez sua descida sanguinária, caindo até atingir a superfície e detonar em uma explosão que se estendeu por toda a ilha, agitando as águas e as superfícies até mesmo das massas de terra vizinhas que deveriam sofrer o mesmo destino. Gohan não se importou com a fumaça enchendo o ar e os destroços se espalhando, a emoção desprovida de seus olhos de obsidiana. Ele simplesmente esperou que os efeitos posteriores desaparecessem. A fumaça finalmente cessou depois de alguns minutos, revelando os terríveis resultados de seu trabalho. Foi perfeito. O único vestígio da bela arquitetura que existia antes de sua explosão eram pequenos fragmentos de metal visíveis apenas à sua visão aguçada. Ele havia investido energia suficiente para apagar a urbanização dos produtos animados e inanimados, mas poupou a terra onde ela estava. A cidade não existia mais. Era apenas uma massa de terra marrom. Com exceção de talvez algumas organizações, a maioria das vidas que foram destruídas não teve nada a ver com os negócios de Calzone. Eles não eram criminosos com corações ruins, apenas pessoas vivendo suas vidas. O meio Saiyan fechou a mandíbula. Não adiantava pensar nisso. Se algum deles fosse forte o suficiente para fazer algo a respeito daquela explosão, eles o teriam feito. Mas como ele não conseguia mais sentir nenhum traço de que vindo da ilha, claramente nenhum deles estava. Sem prazer e sem remorso aparente, Gohan mudou-se para a próxima ilha e convocou mais que, repetindo o processo. Underline, 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 underline. Gohan bocejou quando saiu de sua cápsula espacial uma semana depois. A missão foi mais uma de uma longa série de trabalhos que ele e os Saiyajins foram encarregados. Fiel à sua palavra, ele terminou a missão em menos de um dia. Mas como todos os anteriores, ele ficou se perguntando qual era o objetivo. O menino havia se tornado um menino mais velho, na verdade. Mas o meio Saiyan, 12 possivelmente 13 por sua própria estimativa, viveu uma vida tumultuada o suficiente sob frieza para com certeza se sentir como um homem. Quando ele entrou na base, aqueles que andavam por ali certamente o respeitavam como tal. Como não poderiam? Ele há muito se separou do bando. Ele entrou em uma sala com um logotipo dourado em forma de espada acima, idêntico ao da placa esquerda do peito de sua armadura roxa e dourada. Dentro da sala iluminada com berços e armários emoldurados, o trio Saiyajin mais velho aguardava. Já voltei, pelo que vejo, Vegeta observou. Sua armadura também trazia a insígnia. Ele não envelheceu nem um pouco ao longo dos anos. Nem Raditz, embora Nappa tivesse deixado o bigode crescer e se transformasse em uma barba grisalha. Como o príncipe explicou a Gohan uma vez, o processo de envelhecimento dos Saiyajins era um passo de lesma que permitia à raça guerreira manter seus primos pelo maior tempo possível. Perto dos 60 anos, Nappa estava finalmente na retaguarda, mas não menos temível. Vegeta fez um gesto cortante com os dedos e Gohan assentiu. Foi para confirmar que os sinais dos seus batedores estavam bloqueados. Alguma coisa interessante da sua parte? Gohan perguntou sentando-se em sua cama. Claro que não, Vegeta respondeu com um sorriso de escárnio momentâneo. Finalmente derrubamos aqueles idiotas que estavam assediando o planeta Ziti. Essa luta foi tão difícil quanto você esperaria. Então não é difícil, Gohan respondeu, pegando uma prateleira e pegando uma pequena caixa branca. Você adivinhou. Os Zitianos ficaram gratos. Vegeta não conseguiu esconder o desgosto em sua voz. Embora eles tenham ficado desapontados por você não estar lá. Disseram que preferem sua educação. Gohan revirou os olhos. Sua polidez era mais apatia, mas ele supunha que a falta de cuidado o impedia de desenvolver impaciência suficiente para se comportar de maneira rude. Ele abriu a caixa e tirou um palito branco dela, colocando a ponta entre os lábios. Principalmente porque posso consertar toda a tecnologia de merda deles, disse Gohan, mantendo o controle sob controle. É por isso que estou chateado com Frieza e Zarbon por mandar você fazer suas próprias coisas, disse Raditz. Você sempre cuida de todas as questões de negócios. Sem você estamos todos parados com o polegar na bunda. Não seria um problema se realmente tivéssemos nossos empregos regulares de novo, disse Nappa, puxando a barba irritado. Não sei quando diabos passamos de piratas espaciais a empresários, mas com certeza estamos envelhecendo. Você sabe como é, Vegeta disse com amargura. Frieza e Zarbon nos pegam pelo rabo com esse trabalho. Como se você soubesse alguma coisa sobre ter rabo, Gohan brincou.
Calha a boca, Vegeta cuspiu, embora risse ao fazê-lo. A vergonha de um de seus momentos mais difíceis na batalha tornou-se outra lembrança distante que o alimentou. Nappa e Raditz riram também, embora isso não tenha agradado a ele. Ele chicoteou a cabeça para os dois subordinados. Ei, eu não disse que vocês dois poderiam rir também. Raditz se calou, embora assim que Vegeta se virou, Nappa riu. Com sua frustração aumentando, Vegeta bateu o pé na cama. Vamos desperdiçar com essa bobagem. A cada dia que passa sinto minhas habilidades ficando mais enferrujadas como esses outros Askizers correndo por aí. Puxar um Cabine não parece tão louco hoje em dia, disse Nappa. Estou ficando velho demais para essa merda. HN. Mas eu sei o que realmente deveríamos fazer, Vegeta disse, olhando incisivamente para Gohan. Garoto, você pode tirar os rastreadores da rede, pode desativar o rastreamento em cápsulas espaciais e tem que Homem e o Velho para cobrir seus rastros nos bastidores. Poderíamos facilmente encontrar planetas fortes para nós mesmos e eliminá-los. Há muitas peças móveis, disse Gohan, embora ele mesmo tenha pensado nisso. Caras de outros planetas ou do exército de Cooler podem notar planetas bons morrendo. Nesse ponto, não seríamos diferentes de Cabine e seríamos surpreendidos. O que ele deixou de dizer foi seu medo de que a Terra estivesse entre os primeiros lugares que Frieza procuraria se os Saiyans desaparecessem. Tanto faz, Vegeta concedeu. Só não sei por quanto tempo mais poderei aguentar essa merda. Receberemos o que nos é devido, disse Raditz. Dar a todos trabalhos difíceis para os quais eles não estão realmente preparados vai explodir na cara de Frieza, e é aí que ele vai precisar que limpemos esses idiotas. Gohan acenou com a cabeça concordando com o tio, mas fixou-se no bastão em sua própria boca. Vou fumar. Ligue quando precisar de mim. Saindo da sala, Gohan seguiu pelo corredor até uma das salas dos fundos. Seus ouvidos captaram um forte baque vindo da direita, seguido de muitos latidos e insultos. Quando ele virou a cabeça para ver a comoção, ele viu um par de soldados verdes e roxos parecidos com lagartos que ele não reconheceu abordando um soldado pequenino que estava sentado no chão e tremia diante deles. O olho esquerdo de Gohan estremeceu com a cena. Ele decidiu ver o que estava acontecendo. Não era apenas um pequeno soldado encolhido diante dos dois homens, era uma criança. Pele cor de salmão, cabelo preto e rosto inocente. Gohan percebeu pelo medo em seus olhos que ele era novo. Ele desviou sua atenção do menino e dos dois homens, fontes aparentes da briga. O que você quer, garoto? Perguntou o lagarto verde. Isso não é da sua conta. É mesmo? Gohan perguntou, o bastão em sua boca arrastando sua fala. A menos que você queira acabar como esse outro nanico ficará em 1 minuto, sugiro que você se mova, disse o lagarto verde, cerrando o punho e sacudindo a língua afiada para Gohan. O lagarto roxo estava prestes a apoiá-lo, até que olhou atentamente para a insígnia na armadura de Gohan. Seus olhos desceram ainda mais, parando na cauda enrolada em sua cintura. Ah merda, esse garoto é um daqueles capangas da Anaban, observou ele. Vamos recuar. O lagarto verde olhou para seu companheiro com ceticismo, mas quando olhou Gohan com seus olhos vazios e desapegados, ele obedeceu com um grunhido. Qualquer que seja. Ambos se viraram e cuidaram de seus negócios. Com eles fora de vista, Gohan cruzou os braços e olhou para o garoto que o encarava com admiração. Se eu fosse você e já fui você uma vez, eu pararia de parecer tão assustado. Não deixe nenhum desses idiotas por aqui te pressionar. Entendeu? O menino assentiu humildemente, estudando o adolescente mais velho enquanto ele permanecia no chão. Seus olhos ficaram mais confusos enquanto Gohan permanecia acima dele. Bem, levante-se. Embora tenha gritado, a criança soldado obedeceu e se levantou, sacudindo a poeira também. Os olhos de Gohan se contraíram novamente, mas ele ignorou qualquer reação em seu cérebro que o desencadeou. Bom, se você não está prestes a sair em missão, então vá para uma sala de treinamento. Gohan se virou e saiu antes que a criança pudesse agradecer. Anaban. O título inteligente de Frieza para a designação especial que ele deu aos Saiyajins como sua promoção sem esforço. Havia muitos quartos nos corredores de Frieza que Gohan conheceu ao longo dos anos, e um deles era a biblioteca. É verdade que a ideia de um exército de piratas espaciais assassinos com qualquer tipo de ala educacional era manifestamente ridícula, mas ele supunha que os cientistas precisavam de material de referência para expandir continuamente as suas mentes e melhorar os dispositivos. Gohan havia aprendido a escrever pessoalmente, então entrou no vasto corredor de prateleiras cheias de livros didáticos do tamanho da cabeça de Nappa. Depois de pegar um livro específico de capa roxa, Gohan saiu e foi para fora. Ao sentar-se no topo de uma varanda, ele deixou a brisa fria roçar em seu rosto enquanto erguia a mão esquerda até a bengala apoiada em seus lábios. Com seu ki, ele acendeu uma chama azul na palma da mão que usou para acender o bastão, um cigarro espacial, como ele gostava de chamá-lo. Ele inalou o aroma picante, permitindo que ele atingisse suas narinas e entrasse em suas ondas cerebrais, enchendo-o de fumaça e calma. Depois de abrir o livro, ele clicou no solter. Ele o configurou para traduzir a linguagem espacial para o inglês. Se Kiyomi nunca o tivesse informado sobre as folhas que ela fumava com frequência, Gohan tinha certeza de que teria enlouquecido há muito tempo. No final das contas, não se importar era mais fácil de falar do que fazer. A vegetação azul Digos, como Kiyomi a chamava, ajudou a aliviar Gohan de seu estresse perpétuo e entorpeceu os protestos de sua consciência. Gostava de fumar e de ler revistas científicas. A combinação era a única coisa que conseguia redirecionar sua mente da violência constante. Ao virar uma página, ele sentiu unhas escorrendo suavemente pela parte de trás do couro cabeludo. Isso causou um arrepio na espinha. Não porque fosse doloroso, mas pelo contrário, exceto pela fumaça do Digos, foi a melhor sensação que sentiu durante todo o dia.
Ele se virou e viu o dono daqueles dedos mágicos, embora já tivesse um suspeito no topo de sua lista. E aí? Ela disse isso pouco antes de se virar e se sentar ao lado de Gohan na varanda, de costas para o céu, mas com o corpo posicionado em um ângulo para que ela pudesse encará-lo. Escovando o rabo de cavalo, ela sorriu enquanto Gohan olhava maliciosamente para longe dela. O que você quer, Arepa? Gohan tentou não olhar para ela, principalmente por vergonha. Os comentários grosseiros de Calzone não foram imprecisos. Gohan estava na idade em que o sexo oposto estava encontrando mais espaço em seu cérebro, especificamente ela. Certamente não ajudou o fato de ela ser alguns anos mais velha que ele e ter optado por transformar seu uniforme em apenas uma armadura e calção. Assim que sentiu o cheiro de fumaça por aqui, percebi que isso significava que Grouchy Gohan estava de volta, disse ela com um sorriso tímido. Gohan revirou os olhos e os direcionou para seu livro. Ele não ousaria dizer isso em voz alta, mas nunca conseguiria lutar contra o calor que o arrebatava sempre que Arepa lhe dava atenção não solicitada. Todos aqueles anos atrás, Vegeta lhe disse para parar de se preocupar com os outros, e então ele a evitou. Então, o Druin Team de Frieza forçou-os um ao outro novamente. Meu pai disse que o Saiyajin que ele conheceu naquela época também fumava, disse Arepa. Acho que é isso que todos os legais fazem, hein? Gohan riu enquanto virava para outra página. Ele podia detectar o sarcasmo na voz dela, mas admitia que parte dele achava que o ato parecia legal o suficiente. É claro que no que diz respeito ao abuso de substâncias, ele era de longe o mais manso. Anos perambulando pelas instalações expuseram ao alcoolismo desenfreado que assola a Força Frieza. Fazia sentido que um império espacial brutal enviasse as pessoas para o caminho do vício. Quase involuntariamente, Gohan deu uma olhada nas pernas de Arepa, mas notou uma bandagem enrolada em sua coxa. O que aconteceu com você? Bem, já que vocês estão fazendo todo o trabalho sujo, isso continua colocando o resto de nós em mais perigo, observou Arepa, arranhando a fita desconfortável. Poderia quase ter perdido esta perna. Com um suspiro, Gohan olhou para frente. Trabalho sujo. Era disso que se tratava o Esquadrão Anaban. Quer dizer, não me entenda mal, eu gosto de uma batalha difícil tanto quanto qualquer outra garota do espaço, mas gostaria que eles começassem a dar as coisas mais difíceis para vocês, Saiyajins, resmungou Arepa. Vocês podem lidar com isso. Quero dizer, o que vocês fazem agora? Muitos golpes e extorsões, basicamente, Gohan disse, a frustração aumentando em seu tom. Nós protegemos alguns planetas de forças externas, mas na verdade é apenas a maneira de Frieza de roubá-los. No meu planeta tínhamos um nome para pessoas como nós. A Yakuza. Minha mãe costumava se preocupar comigo crescendo e me tornando um. Ele fechou os olhos e deu uma risada amarga de homem. Tanto para esse. Com os olhos fechados, ele não viu a carranca de pena de Arepa em seu tom. Depois de soprar a fumaça azul, ele os abriu novamente para contemplar as estrelas, deixando sua contrição ser levada pelo vento. Mas sim, isso é praticamente tudo o que fazemos. Arepa encolheu os ombros. Não faz sentido que vocês façam as coisas fáceis se vocês me perguntarem. Esse é o meu prêmio, por quebrar 20.000, eu acho, disse Gohan. Era verdade, só quando os níveis de poder dele e de Vegeta ultrapassaram limites importantes é que Frieza de repente concedeu essa promoção a eles. Qualquer coisa para impedi-los de ficarem mais fortes. Logo depois que Gohan removeu seu cigarro espacial para exalar mais fumaça, Arepa arrancou-o de sua mão e deu uma tragada. Ele lançou-lhe um olhar feio por isso, mas após examinar mais de perto seu rosto, notou algo brilhando em seu lábio. O que é isso? Arepa largou o cigarro e soltou a fumaça enquanto olhava para o objeto da curiosidade de Gohan. Um anel perfurado no canto direito de seu lábio inferior. Ela sorriu e bateu com os dedos. É um piercing no lábio. Você gostou, hein? Você tem tempo para fazer coisas assim? Gohan zombou, pegando seu cigarro de volta. Arepa olhou para ele por pegar seu brinquedo novo, mas encolheu os ombros. Merda acontece quando você tem um prazo longo. Ela sorriu maliciosamente. Alguém comprou para mim. Embora ele fingisse ser indiferente, Gohan ainda perguntou. Quem? Um certo cara com um nome como o seu. Ela mal conseguia cuspir enquanto a risada a dominava. Gomen? Ela riu ainda mais alto quando Gohan se virou e pulou da varanda. Vamos, Gohan, aonde você vai? Estou fazendo uma visita a ele. Gohan marchou de volta para dentro enquanto Arepa ria atrás dele. Gomen? Que nome estúpido. Um garoto da idade de Gohan que foi recrutado em outro planeta e agiu como se fosse um merda apesar de ser fraco. Depois de trocadilho suficiente sobre seus nomes, Gohan colocou o cara em sua lista de merda permanente. Sentindo seu ki no refeitório, Gohan voltou sua atenção para lá. Arepa optou por ficar na porta enquanto Gohan entrava. Como um lobo se aproximando de sua presa, Gohan circulou ao redor da mesa até ficar de frente para ele. Apenas a visão de seu rosto fez Gohan franzir a testa, pele amarela e cabelo roxo espetado. Uma expressão perpetuamente. Gohan olhou com desdém para Gohan. Há algum problema, macaco? O meio Saiyajin não respondeu. Em vez disso, cruzou os braços e fez uma careta para o soldado. Parte dele se sentiu estúpido por seu comportamento. Inferno, quando chegou ao quarto ele já havia reconhecido sua mesquinhez. Então ele iria esperar pela antipatia de Gohan para iniciar um conflito. O que você está aqui para fazer, hein? Gohan disse com um sorriso insuportável no rosto. Jogar merda em mim? Lá vai. Gohan pensou enquanto tirava o rabo da cintura e o batia na bandeja de Gohan. Ela foi lançada contra a parede, alertando os outros guerreiros lá dentro. Gohan levantou-se de seu assento e rosnou para o Ranzinza Saiyajin. Vocês idiotas realmente não conseguem se conter, hein? Perguntou Gohan. Ao contrário de muitos outros membros da Força Frieza, Gohan não se encolheu diante dos Saiyajins, por sua própria conta e risco. Você realmente quer me experimentar? A voz de Gohan estava traiçoeiramente baixa. O sorriso malicioso de Gohan se alargou. Tentar você? Não, eu quero envergonhar você. Quando Gohan cerrou os punhos, os olhos de Gohan brilharam de compreensão. Ah, espere, entendi agora.
Você gosta do piercing no lábio da arepa, certo? Gohan não respondeu, embora sua carranca profunda dissesse o que sua voz não conseguia. Gohan riu da raiva de Gohan e apontou o polegar para seu peito. Ao contrário de você, sou um homem de classe e punhos. O sexo frágil gravita naturalmente em minha direção. Claro, ele não conseguia ver Arepa parada alguns metros atrás dele, revirando os olhos e satirizando-o com movimentos de chiurear com as mãos. Depois de respirar fundo, Gohan ignorou seu impulso confuso. Apenas lembre-se de quem é mais forte por aqui. Enquanto ele se afastava, ele e Gohan mantiveram os olhos um no outro. Arepa se afastou da porta para desaparecer de vista quando Gohan virou a cabeça. Quando Gohan voltou e Gohan sentou-se novamente, ela riu. Você é um idiota, Gohan, ela brincou, cutucando seu peitoral enquanto se recostava na parede. Ela riu ainda mais do vermelho, tomando conta das bochechas de Gohan enquanto ele desviava os olhos dela. Você acha que precisa provar algo para mim? Ela se afastou da parede até que seu rosto estivesse a poucos centímetros do de Gohan, sorrindo. Eu sei que você é mais forte que aquele idiota. O gelo azul em seus olhos e seu sorriso enfeitiçaram Gohan. Essas eram as palavras exatas que ele queria ouvir, e foi especificamente ótimo vindo da voz dela. Inconscientemente, ele retribuiu o sorriso. Arepa, Gohan e Arepa se afastaram um do outro como se tivessem sido pegos em uma atividade traiçoeira. Era Cui, carrancudo e com os braços cruzados. Pare de perder tempo. Precisamos treinar para a nossa próxima missão. Sim, tanto faz, disse Arepa antes de caminhar em sua direção, fazendo um sinal de paz para Gohan. Gohan, Cui disse, apertando seus olhos proeminentes. Cui. Após a saudação concisa, Cui seguiu Arepa para fora do corredor. No final das contas, o Druin Chin na verdade era mais do que a maneira de Frieza irritar os Saiyajins. Ele estava cansado da liderança covardia de Cui e precisava eliminar os elementos mais fracos de sua tripulação. Morte nas mãos dos remanescentes de Cabinet e mais alguns incidentes. O argumento de Frieza foi confirmado. As tripulações se separaram e Arepa rapidamente passou por Strotrus como braço direito de Cui. Ela ainda não estava nem perto de Gohan, mas por não Saiyajin padrões ela era impressionante. Gohan, Frieza gostaria de uma audiência com você na sala do trono dele. A mensagem de Zarbon alertou todos os sentidos de Gohan. Ele teve reuniões suficientes com Frieza que deram errado ao longo dos anos para sempre ficar cansado delas. Seu maior medo era Frieza aprender sobre seus truques de solter. Como ele construiu um chip que poderia mascarar as frequências de seu próprio solter e de qualquer outro dentro do alcance. Nos 4 anos desde a sua criação, ninguém parecia suspeitar de nada, mas ele nunca poderia ter muita certeza. Porém, era mais fácil simplesmente lidar com a miséria. E então Gohan foi até as portas metálicas que se abriram automaticamente. Naquele vasto corredor iluminado por uma luz rosa, Frieza pairava sozinho em sua cadeira. É claro que ele diria a Zarbon para convocá-lo quando ele nem estivesse na sala. Qualquer coisa que Frieza pudesse penhorar para os outros, ele o faria. Quando Gohan entrou, Frieza estudou cada passo que ele dava até se ajoelhar. Saudações, Lorde Frieza, ele disse, seu tom medido com maestria. Vejo que você finalmente se livrou de Calzone e sua turma miserável, Frieza começou. Eu nunca liguei para aquele idiota. Sempre tão grosseiro e mal educado. Muito parecido com a sua laia, agora que penso nisso. Gohan engoliu em seco. Negócios como sempre. Frieza pôde ver o desconforto de Gohan apenas pela maneira como seus olhos se contraíram e riu. Mas com toda a seriedade, rapaz, bom trabalho. Eu sabia que dinamizar as funções dos Saiyajins ajudaria muito a me aliviar da monotonia do dia a dia de administrar um império, e estou feliz em ver que estava certo. Besteira, Gohan pensou, embora ele sabiamente tenha guardado isso para si mesmo. Há quanto tempo você está sob minha proteção, Gohan? 7, 8 anos? Nunca vi alguém crescer tão rapidamente em uma idade tão jovem. Você não apenas se tornou um dos guerreiros mais poderosos abaixo das fileiras de elite, mas também exibe um nível de curiosidade intelectual que desafia sua herança simiesca. Cada elogio indireto de sua senhoria servia para lembrar Gohan de seu propósito. Frieza e quase todos os membros de seu exército, exceto Arepa, Lemo e Kiyomi sentiram uma superioridade injusta em relação ao seu povo. Mesmo quando os escalões inferiores se encolheram em sua presença, Frieza os encorajou a cantar nas costas. Ele salivou no dia em que aquilo explodiria na sua cara. Frieza tomou um gole habitual de seu vinho. Se você voltar ao combate na linha de frente, estará no caminho certo para se tornar talvez o maior guerreiro da história de minhas fileiras. Mas não vou, Gohan pensou, flexionando a mandíbula. Frieza torturou seus ouvidos rindo de seu comportamento azedo. Que consternação, meu jovem. Ele gargalhou. Acredite em mim, eu entendo que é constantemente morder um pedaço para alguma ação. Na verdade, é por isso que trouxe você antes de mim. As sobrancelhas de Gohan se ergueram com a natureza enigmática do tom de Frieza. Ele ergueu a cabeça para encarar o lagarto, tentando decodificar o enigma que era seu semblante. San Gohan, e se você se separasse dos Saiyajins e se tornasse capitão de sua própria tripulação? Gohan abriu a boca para falar, mas apenas o ar confuso escapou. Ele tentou gaguejar algumas palavras, mas Frieza riu e o interrompeu. Pensem nisso. Vocês, Saiyajins, não estão completamente ausentes do bom senso. Vocês sabem por que eu faço as coisas que faço. Embora doa cada fibra do meu ser, eu sei que minha natureza benevolente não foi retribuída por vocês 4. Como que para ilustrar sua angústia, Frieza gemeu e levou a mão à cabeça. Para receber especialmente uma repreensão tão dura de Vegeta, a quem vejo como um filho. Assim como Gohan lutou contra sua vontade de revirar os olhos, o comportamento de Frieza mudou radicalmente para a escuridão enquanto seus olhos se estreitavam. Mas você sabe por que seu príncipe me detesta tanto, Gohan? Porque no final das contas, ele ainda é o mesmo pirralho mimado de
de quando eu o acolhi. Não havia carinho ou nostalgia na voz de Freeza, apenas um ressentimento agudo, como no dia em que ele abordou a traição de Boysen. Ter nascido na realeza Saiyajin envenenou sua mente com frascos de direitos, deixando-o detento em aceitar qualquer forma de autoridade. Gohan não comentou, descartando os resmungos de Freeza pelo fraco esforço de lavagem cerebral que representavam. Não tenho dúvidas de que Vegeta encheu sua cabeça com bobagens sobre o orgulho Saiyajin para mantê-lo ao lado dele. Mas preciso te lembrar que é por causa dos Saiyajins que você está aqui? Novamente Gohan permaneceu em silêncio. Mas desta vez Freeza teve toda a atenção. Com os olhos arregalados, ele olhou para frente enquanto tentava reconciliar pensamentos que não se sentia confortável tendo perto de seu opressor. Você é diferente dos outros Saiyajins. Eu percebi desde o primeiro dia que você foi trazido aqui, Freeza observou enquanto flutuava apenas alguns centímetros mais perto de Gohan, sua sombra inevitável se ampliando. Gohan estremeceu com a lembrança. Como ele choramingou e, mais importante, como Freeza assumiu a responsabilidade de humilhá-lo apenas com o rabo. Esse era o lembrete que ele precisava para se manter no caminho certo. Esses Saiyajins de sangue puro vivem para a destruição desenfreada. Esta seria a vida deles mesmo que meu pai nunca tivesse cruzado o caminho de sua raça. Eles amam o que fazem. Mas você não é assim, é Gohan? Um sorriso investigativo se espalhou pelos lábios de Freeza enquanto uma veia na testa de Gohan latejava. Vejo um vazio em seus olhos jovens. Como se você tivesse embotado os cantos mais aguçados de sua mente para cometer suas atrocidades e ainda dormir à noite. Não é de admirar que você termine suas tarefas tão rapidamente. Ouvir uma avaliação tão dolorosamente precisa de seu estado mental forçou Gohan a olhar para o chão e cerrar os dentes. Fraturas se formaram nas bases de sua resolução. Uma mente tão jovem e brilhante foi desperdiçada, Freeza lamentou com um sorriso presunçoso. Deus sabe o que você estaria fazendo se lhe fosse permitida a vida que você teve em sua antiga casa. Em vez disso, Vegeta arrancou você para que você pudesse ser o fantoche perfeito para ajudar a aliviá-lo de seu acesso de raiva de décadas. Gohan só conseguiu balançar a cabeça na esperança de que o gesto atirasse para longe os dardos que voavam em sua direção e que diziam, ele tem razão. Seus gestos cansados deram a Freeza muitos motivos para rir. Admito que meus dois assistentes e eu não facilitamos as coisas para você, embora muito disso tenha sido culpa sua. A única razão pela qual você continua é porque se apega à esperança de se livrar da minha presença. Gohan levantou a cabeça. Não era apenas o fato de que parecia que ele sabia de seus dois problemas com a fuga, ou porque os recusou. Isso era improvável. Foi vê-lo declarar tão claramente seu objetivo. Freeza estava prestes a matá-lo onde ele estava, ou pior. Gohan olhou para sua mão esquerda. Estava mais azul que o normal. Depois de um piscar de olhos, sua tonalidade normal voltou. Chocado? Você está longe de estar sozinho, garoto. Eu poderia contar nos dedos de uma mão quantas pessoas nos impérios meu e do meu irmão trabalham aqui com um sorriso no rosto. Pessoas como Cabine eram apenas os raros tolos que agiam com base em seu ressentimento. Pela primeira vez, Freeza falou sem nenhuma de suas gentilezas teatrais, tiro certeiro, como Cooler ou Vegeta fizeram. Considere isso, meu jovem, Frieza disse, levantando o dedo. Se você jurasse sua lealdade inabalável a mim e se distanciasse dos Saiyajins e de suas ambições mais evidentes em relação à minha morte, você finalmente teria permissão para crescer, para ver os verdadeiros frutos de seu tremendo potencial. Sua mente não estaria mais ancorada pela angústia da futilidade. Ninguém iria pressioná-lo, muito menos Zarbon e Dodoria. Enquanto flashes das transgressões daqueles dois bajuladores ao longo dos anos martelavam os pensamentos de Gohan, ele enrijeceu. Seu medo da fraqueza informava cada passo que dava. Foi por isso que ele jogou fora sua moral, porque se permitiu tirar vidas inocentes. E Freeza estava certo. Os Saiyajins apresentaram-lhe esse sentimento. Freeza levantou seus outros 4 dedos em um grande gesto, e então os apertou em um punho poderoso. Você acabaria sendo despertado como um guerreiro perdendo apenas para o meu clã em poder, alcançando os limites da capacidade mortal e além. Você não precisa gostar de mim, eu nem preciso gostar de você, mas você será respeitado. Afinal, você não é todo macaco. Você não precisa gostar de mim. Mais ou menos a mesma frase que Vegeta deu antes de Gohan matar inocentes voluntariamente. Era um mantra que Gohan mantinha perto. Eu entendo o peso desta decisão. Então, digamos que eu lhe dê 24 horas para pensar sobre isso. Gohan ficou ali por mais alguns minutos, estremecendo. As únicas palavras que Freeza o poupou ao longo dos anos foram ordens, condescendência e advertência. Ele nunca recebeu conselhos verdadeiros do tirano, nunca exposto a uma sabedoria tão saliente e desarmante. Ele se lembrou de Vegeta mencionando como o lagarto serviu como seu mentor distorcido durante sua infância. Ele olhou para o roxo e dourado que coloria a armadura de Freeza. Eles tinham um tom mais saturado do que a versão mais suave que Gohan usava em suas próprias roupas. As cores do poder que Gohan procurava desesperadamente, poder agora sendo convidado abertamente para ele. Depois de engolir pesadamente com a garganta seca, Gohan virou-se e foi embora, pisando como se o acolchoamento pesado do campo de treinamento de Koala tivesse sido aplicado em seus pés. E lembre-se, garoto, Freeza gritou assim que Gohan chegou à porta. O menino congelou e se virou para encará-lo. O rosto de Freeza se alargou em um sorriso que baixou a temperatura corporal de Gohan para 0 absoluto. Sem pressão. Gohan se virou e saiu furioso, desesperado para escapar do alcance daquele olhar frígido o mais rápido possível. De volta ao corredor,
Gon ficou parado, os punhos cerrados com força ao lado do corpo. Sua mente viajou de volta àquele dia, 7 anos antes, quando ele enviou aquele garoto, Kobe, para viver a vida que ele uma vez ansiava. E como depois disso, Vegeta finalmente conseguiu convencê-lo a passar completamente para o lado negro. Porque ele estava pensando na oferta de Frieza. Ele era o inimigo. O homem até mesmo declarou isso claramente. Então, novamente, ele era um inimigo contra o qual os Saiyajins o empurraram. Mas tudo isso era maior que ele, certo? Foi exatamente como Vegeta disse, não importa onde ele estivesse, era um mundo frio e ele simplesmente vivia nele. Contanto que ele tivesse sangue Saiya e fosse filho de um dos poucos sangues puros restantes vivos, seu destino sempre o levaria até Frieza. O sistema do bastardo foi a razão pela qual ele nasceu. Mesmo assim, seu progresso estava estagnado há muito tempo. O caminho para escapar do mundo frio era realmente com um grupo em que Frieza não confiava? Gohan olhou para seu braço. No tecido roxo, formou-se uma gota azul gelo. Não, isso de novo não. Gohan disse para si mesmo, mas a voz de seu cérebro não conseguiu impedir que a visão de seu cérebro espalhasse o gelo por todo o seu braço até que ele se parecesse com o de Boysen 7 anos antes. E então, as rachaduras. Gohan, sua cabeça se levantou. Era Raditz, parado na frente dele. Solter verde, cabelo longo e espetado como o dele e sorriso assustador enquanto ele segurava Gohan pela parte de trás de seu colarinho amarelo e o puxava para mais perto dele. O pai de Gohan deveria ser invencível, o homem mais forte de todos os tempos, mas esse cara simplesmente o chutou e o deixou chorando de agonia. O que ele queria com ele? Gohan não conseguia parar de chorar com suas minúsculas cordas vocais de 4 anos. Ele podia ouvir Raditz dizer algo sobre 100 corpos e relutância em matar seu próprio sobrinho, mas nada disso ficou claro apesar de seus lamentos. Tudo o que ele sabia era que seu pai invencível estava escrevendo na grama. O assustador Saiyan segurava e não havia nada que os bons amigos de seu pai pudessem fazer sobre isso. Pelo bem do seu filho, você não deveria tentar revidar, alertou Raditz. E então ele subiu no ar. O velho engraçado, o baixinho, a mulher de cabelo azul e seu pai se afastaram cada vez mais. Gohan tentou estender a mão, tentou escapar do aperto de ferro, mas foi impotente para fazê-lo. Seu poder não é nada comparado ao de um Saiyajin de verdade. E você definitivamente não é páreo para seu irmão mais velho. Papai. Gohan gritou. Estarei ansioso por amanhã, Kakaroto. Até lá. Raditz se virou e saiu correndo. A última coisa que Gohan viu de seu pai foi ele estendendo a mão impotente, gritando seu nome. Minutos depois, após ser jogado descuidadamente na cápsula espacial e trancado lá dentro, Gohan bateu contra o vidro em uma tentativa débil de quebrá-lo. Ele não se moveria, não importa o quão forte suas mãos batessem nele. Não houve fuga. E então o homem voltou, Raditz. Mas desta vez ele não foi presunçoso e arrogante. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam esbugalhados, como se ele tivesse acabado de ver um fantasma. Ele olhou para Gohan como se ele fosse algum tipo de gremlin. Depois de abrir a cápsula, ele puxou Gohan pela gola da túnica, e a última coisa que Gohan sentiu foi um golpe na nuca antes de tudo escurecer. Gohan piscou. Ele não estava mais na ilha de Roshi, nem naquelas pastagens. Ele estava na base de Frieza, como sempre fazia desde aquele dia. E aquele mesmo rosto estava olhando para ele, rindo como fazia antes de afastá-lo de seu pai ferido. Que diabos você está nervoso? Descobriu como treinar mentalmente ou algo assim? O som de sua voz franziu as sobrancelhas de Gohan. Seus dedos se fecharam em punhos que ameaçaram rasgar o tecido das luvas. Seus olhos negros vazios, como Frieza descreveu, ardiam com uma intensidade corrosiva que deixou seu tio perplexo. Saia da minha frente. Gohan se virou e saiu marchando, deixando Raditz se perguntando o que diabos havia acontecido com ele. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.